você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Apresentação: Rafael Pio. 7 da noite, mais 17 minutos. Eu imagino que você não chegou agora na transmissão da CBN Campinas. Se você chegou, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda. Se você já estava, você tá imaginando qual é a resenha durante o intervalo aqui no estúdio, porque, meus amigos, que coisa maluca virou esse grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo pode acontecer a partir do resultado entre Ponte Preta e Brusque. Se a Ponte vencer, aí é o que menos pode acontecer na última rodada, que aí a Macaca já vai pra final, o Brusque já tá eliminado, a disputa fica entre Guarani e Náutico. Agora, se o Brusque ganhar da Ponte, meus amigos, então um empatezinho entre Macaca e Brusque, a coisa vai pegar. Pra vocês terem uma ideia, o derby de sábado que vem pode valer a vaga na final pra Ponte e o acesso para o Guarani. Só isso, mais nada. Que coisa! É o Futebol Globo CBN que segue em dose dupla, e hoje teremos dose tripla, né? Porque logo após Brusque e Ponte você confere todo o segundo tempo de Corinthians e Mirassol, direto da Neoquímica Arena. Mas nosso assunto agora é Augusto Bauer, trazendo as primeiras informações da Ponte, as primeiras informações da Macaca. Uma Macaca totalmente desconfigurada. Não é isso, Adriana Almeida? Boa noite, Dri. Boa noite, Pio. Forte abraço pra você e também pros ouvintes CBN. Eu diria uma Macaca alternativa. O time já tá garantido na Série B, pensando na sequência que será o derby e também considerando o desgaste da maioria desses jogadores que fizeram heroicamente esse quadrangular e conquistaram o acesso com 2 rodadas de antecedência, o técnico Marcelo Fernandes descansa quase o time inteiro. Apenas 3 titulares vão para o jogo hoje: Wanderson, Luiz Felipe e Bruno Lopes. Macaca toda diferente, mas vencendo ou empatando garante vaga na final da Série C. E esse Brusque, Dri, porque a gente na resenha do intervalo dizia o seguinte: o Brusque que perdeu os 3 primeiros jogos, se vencer os 3 últimos, tem uma grande chance de acesso. O primeiro ele já conseguiu. É, com aquele gol no finalzinho na rodada passada diante do Guarani, gol do alemão, num chute ali espírita e uma bola linda que entrou. E aí sim, né, o Brusque naquela ocasião encerrou um jejum de 4 jogos sem vencer. E por isso vem embalado hoje, apesar de ainda estar na última colocação do grupo D, pode pegar o elevador em caso de vitória. E até pela superação do jogo passado, o técnico Bernardo Franco mantém todos os 11 titulares da última rodada em busca dessa segunda vitória seguida. Brusque e Ponte Preta é o jogo que você vai acompanhar a partir de agora aqui nos 99.1 da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas, e eu te convido mais uma vez para mandar o seu WhatsApp
pro 19991869070, mandar o seu palpite para Brusque e Ponte. Os acertadores vão no final da jornada para um sorteio valendo R$200 para gastar no Giovanetti. Ele já desenhou no caderninho a escalação da Ponte em preto. O do Brusque ainda não, mas ele vai colocar em amarelo. Já está com a caneta amarela prontinho, um amarelo forte. E ele tava com a calculadora fazendo todas as contas do mundo e dizendo: meu Deus, não precisava, qual será o peso do derby semana que vem? Boa noite, Carlão de Freitas. Boa noite, Rafael Pio. Boa noite, ouvinte CBN, agora em especial torcedor da Ponte Preta. Desnecessário, né, Pio? Tá louco. Pra quê, né? Pelo amor de Deus. É o famoso pra quê? Mas agora, depois do que aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a partida ela ganha um outro cenário pra Ponte, né? Porque o empate coloca a Ponte na final. Eu acho que é mais do que uma motivação pra ela entrar muito forte no jogo diante do Brusque. O Brusque tem a necessidade, talvez esteja até em outra rotação, a Ponte ainda num clima de acesso / tranquilidade. Mas eu acho que ela pode tirar proveito justamente disso. Ela tranquila, sem a necessidade insana de conquistar o resultado, ela pode conquistar sim, de pegar essa vaga na final e aí sim fazer um derby tranquilo e jogar o problema exclusivamente pro Guarani. Pensando nela, o empate seria importantíssimo aí pra Ponte voltar do sul do país com a vaga na decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Esses tantos desfalques, quanto de peso tem? É um peso enorme, né? Até porque são desfalques consideráveis. Estamos falando dos pilares da Ponte, né? Diogo Silva, Arthur, Elvis, Gé, né? São desfalques necessários, né? Eu espero que o torcedor me entenda. Sim. O Gé tá machucado, o Elvis pendurado, o Arthur tomou o cartão amarelo e também já não estava bem fisicamente. Então é o momento do Marcelo Fernandes dar um refresco para essa rapaziada. Porém, no jogo contra o Náutico, ele descobriu dentro do elenco alguns reforços. Miguel, Diego Tavares, Gustavo Teles, o próprio Serginho, que são jogadores que deram uma resposta super positiva e eles podem ajudar sim no sintético, no tapetinho do Augusto Bauer. Quem vai fazer o coração do torcedor quase parar é ele. Porque saímos de um jogo que poderia apenas valer o acesso do Guarani para um jogo que vai deixar tudo em aberto ou não para a última rodada. Meu amigo Carlos Cabelinha, o que se tornou o Brusque Ponte. Boa noite. Boa noite pra você, Pio, boa noite a toda a equipe. E eu tava olhando aqui agora há pouco aquela conversa, aquela resenha, como você disse aqui no estúdio, né, da CBN. Foi a união por metro quadrado, a maior união por metro quadrado de matemáticos, porque o que tinha gente fazendo matemática aqui, de como tava ficando esse grupo do quadrangular, é uma coisa assim absurda, né? Mas é um grande jogo, a temperatura tá abaixo de 20 graus na cidade de Brusque, tivemos chuva por lá pela manhã, mas agora o jogo vai esquentar ainda mais, porque tem um peso gigante pra Série C do Campeonato Brasileiro, principalmente pro Grupo C, Pio. Não, e são tantas as possibilidades que eu falava uma e todo mundo no estúdio, pum, saiu o Cabela, falava outra, todo mundo, pum, saiu o Carlão. Não, mas tem também, aí a Adri, não, pum. Tem uma que nós não falamos, Ai, eu cochichei no ouvido do Carlão ali, que se o Brusque vencer o jogo hoje, ele joga por uma vitória e um empate no derby. Um empate no derby e ele ganhando, ele sobe. Exato. Exatamente. Aí Meu o Brusque Deus quem do sobe. céu. Meu Jesus da glória. Adriano Almeida, tanto Brusque quanto Ponte já definidos, né, Dri? Sim, e perfilados para o hino nacional. Nos 99.1 FM, no youtube.com/CBN Campinas com Adriano Almeida, você confere a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. É a macaca do técnico Marcelo Fernandes em campo com 1, Pedro Rocha, 20, João Gabriel, 34, Wanderson, 3, Edson, 62, Kevin, 27 para Luiz Felipe, 35, Gustavo Teles, 37, Serginho, 8, Miguel, 77, Bruno Lopes
E 7, Diego Tavares. Repeteco Alvinegro, 1, Pedro Rocha, 20, João Gabriel, 34, Wanderson, 3, Edson, 62, Kevin, 27, Luiz Felipe, 35, Gustavo, 37, Serginho, 8, Miguel, 77, Bruno, 7, Diego. No banco, 30, Matheus Kaiser, 5, Rodrigo Souza, meia dúzia, Sérgio Rafael, 18, Thiago Oliveira, 33, Danley Santos, 56, Gabriel Braga, 70, Lucas Emanuel, 80, Pedrinho e 99, Ricardo Oliveira. Joga pra vencer, nosso time faz tremer. Meu Bruscão. O técnico Bernardo Franco manda a campo Brusque com 1, Nogueira. 97, Pivô. 4, Jean Paul. 2, Alemão e 66, Alex Juan. 30, Jean Mangabeira. 50, Bernardo. 23, Guipira. 17, Clinton. 27, DG e 9, Olávio. Repeteco do Brusque, 1, Nogueira, 97, Pivô, 4, Jean Paul, 2, Alemão, 66, Alex Juan, 30, Mangabeira, 50, Bernardo, 23, Pira, 17, Clinton, 27, DG e 9, Olávio. No banco, 22, André Luiz, meia dúzia, Ítalo, 7, Biel, 11, Luizão, 16, Roberto, 18, Tomás Costa, 80, Danielzinho, 20, Douglas, 21, Johnny, 28, Maurício, 29, Thiago e 60 para Ailton. A arbitragem do jogo. Árbitro gaúcho, Rafael Rodrigo Klein é o dono do apito. Os seus assistentes são Jorge Eduardo Bernardi e Leandro dos Santos Ruberdo. No VAR, Mauro Ricardo Oliveira. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, pro Thiago Amaro, pra Vitória, pras sobrinhas a Malu e a Laura, que estão secando, nem eles sabem quem, o que tem que acontecer em Ponte Brusque, Carlão. Rapaz, olha, Pio, pra analisar o time da Ponte no jogo contra o Brusque é até complicado, né? Porque é uma nova equipe, um time que talvez tenha treinado a primeira vez nesta semana, né? Porque são muitas novidades em relação à equipe que vinha jogando, em relação à equipe que busca o acesso. Porém, eu acho que essa tranquilidade, essa falta de compromisso, bem entre aspas, são fatores importantes que podem contribuir para esse time meio mesclado da Ponte, né? Na última rodada, o Marcelo Fernandes descobriu dentro do grupo alguns valores que podem ajudar demais no jogo de daqui a pouco. O caso do Serginho, que assumiu a responsabilidade dos minutos finais contra o Náutico, o Diego Tavares, que foi o cara que arrastou nos últimos minutos também, o Miguel nem se fala, o próprio Gustavo Teles. Eles vão se juntar a outros jogadores que estão querendo oportunidade, como o Pedro Rocha, como o João Gabriel. Então acho que por esta situação, pela necessidade desses jogadores mostrarem serviço, eu acho que dá para acreditar sim na Ponte. Até com todo respeito ao Brusque, se trata de um adversário de muita superação, de muita briga, de muita imposição, mas de um recurso técnico limitado. Então por isso eu acho que o torcedor pontepretano pode acreditar sim num bom jogo, um jogo de entrega e quem sabe a vaga, a final da Série C do Campeonato Brasileiro. E ele tá pronto pra trazer as emoções de Brusque e Ponte Preta. Boa transmissão, Cabelinha. Legal, Pio. Grande abraço a todos ligados e conectados aqui no futebol da CBN Campinas. A bola vai rolar lá no Augusto Bauer. Noite de sabadão, jogo importante. É mais uma decisão durante a bola rolando dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Você já acompanhou uma que seria uma decisão entre Guarani e Náutico, mas deixaram para a última rodada. O empate em 1-1 na transmissão do Júlio Nascimento, deixaram para a última rodada. Agora a Ponte pode não deixar para a última rodada a definição se vai para a final da Série C ou não. Ou sim, né? Porque se houver aqui uma vitória do Brusque, como nós já falávamos, tudo fica para definir na última rodada. E aí, meu amigo? E aí, na última rodada, seja que Deus quiser, a hora que a bola começar a rolar no sábado que vem, que tem derby no Moisés Lucarelli e tem jogo lá no campo do Náutico. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Brusque, Ponte Preta. Bola tá rolando
rolando no Augusto Bauer pra você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas. É Macaca contra o Bruscão. Toca a bola a equipe do Brusque com o Alex Juan no campo defensivo. Bola devolvida lá na meia-lua da grande área. Por ali trabalha com o alemão. Já dá um tapa na bola pro pivô. Ela pela direita faz de domínio lateral da equipe do Brusque. Devolve mais uma vez pela esquerda com o Jampou. Ele sai trabalhando. Bernardo recebe aqui do lado esquerdo. Já faz de domínio. A Ponte Preta fica só marcando a saída de bola da equipe do Brusque, que vai tocando a bola de um lado pro outro. Vai rolando aqui, rolando ali. A bola, a equipe do Brusque tenta chegar no campo de ataque. O lançamento foi feito. A bola teve desvio no meio do caminho. Sobe, desce. A bola vai sobrando lá pela esquerda com o Miguel. Ele dá um tapa na bola. Volta ali pela intermediária. A Ponte chega no campo de ataque. O desvio foi feito. A bola pra fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Brusque. É lá pela direita. O arremesso manual com o pivô. Ele faz o arremesso, joga na bola ali pela intermediária, trabalhando por ali. Quem chega do lance era o DG. Ele faz de domínio, vai programado. Recupera a bola aqui pela Macaca. Vem com o Miguel, faz a finta. Foi programado, é falta. Deu vantagem. Vantagem pra Ponte. Recebe do lado direito, mais uma vez trabalhando. João Gabriel faz o domínio. Volta a bola com o Teles. Ele toca na bola. Vem mais uma vez o toque feito do Diego Tavares. Volta mais uma vez com o João Gabriel, que recua no sistema defensivo para começar tudo de novo para a equipe da Ponte. Comecinho de jogo, 1 minuto e 20 de bola rolando deste primeiro tempo. Despacha a bola para o campo de ataque. A Macaca mais uma vez. O lançamento foi feito. O Alex Juan sobe de cabeça. A Ponte briga pela bola ali pela intermediária. Na briga pela bola. O Luiz Felipe tocou, sobrou com o Teles. A bola enfiada na cara do gol. Sai o goleiro. Nogueira faz a defesa ali à frente do Miguel pra botar ordem na casa do Brusque, Adriano Almeida. Foi esperto agora o Gustavo Teles, que jogou no espaço vazio na cara do goleiro pro Miguel entrar no facão. Por muito pouco, o camisa 8 da Ponte não alcança. Ponte começa bem o jogo. Ponte vem pra cima nesse comecinho de jogo. Garotada ali que está substituindo os titulares da Ponte Preta, né? Quando você pergunta pro técnico, ele fala, todo mundo é titular, né? Né, Carlão? Todo mundo é titular. Né? Não tem como, né, Carlão? Eu não gosto de individualizar, eu acho que o futebol é coletivo, eles gostam disso. Que beleza. Olha o Brusque, responde o Brusque, vem pro campo de ataque, DG sobrou na entrada grande, área, batida rasteira, pegou, largou, segura, Pedro Rocha. Faz a defesa lá, defesa cá, jogo lá, jogo cá, Adriano Almeida. O DG é muito perigoso e ele já mostrou que ele vai tentar e vai chutar quando tiver oportunidade. Pedro Rocha teve pouquíssimas chances como titular ao longo da temporada. Então precisa ficar de olho principalmente no tempo da bola nesse gramado sintético. João Gabriel toca a bola aqui pelo lado direito, a bola pra fora. Chegava no lance ali o Diego Tavares, mas não conseguiu evitar a saída. Arremesso é manual que favorece a equipe do Brusque. 2 minutos e 50 de bola rolando. Esse é o primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Pira, recebe, domina, devolve lá atrás, começa com o alemão que encontra o pivô aberto pela direita, vai tocando a bola no sistema defensivo, a equipe do Brusque rola a bola lá pela direita, tenta chegar no campo de ataque o DG, ele domina, gira o corpo, devolve no pivô faz o domínio, tem Mangabeira ali pelo meio, ele prefere o toque ao alemão, começa de novo com o zagueiro alemão, já rola a bola pela esquerda, mais uma vez Jean Paul, recebe a bola na perna canhota, breca, olha, busca um lado, de outro, a Ponte adianta a marcação ali, Carlão, nesse comecinho de jogo, a Ponte tá jogando com marcação alta. Um começo interessante, né, Cabela? E importante esses jogadores da Ponte já mostrarem a personalidade, já criaram uma oportunidade legal, já exigiram do goleiro do Brusque, né? Claro que o Brusque agora toma a iniciativa, dita o ritmo do jogo, mas a Ponte dá um início, né? Dá um cartão de visita super interessante. Escanteia pro Brusque, é lá pela direita, Adriano Almeida. Pelo lado direito, o primeiro do jogo é o DG, quem arruma a bola por ali, vai vir cobrança para a área da Macaca. Tá todo mundo lá no meio da grande área, quase 4 minutos deste primeiro tempo, vai pra cobrança DG, perto da canhota, bola rolada, jogada ensaiada, voltou com DG, lá pertinho da lateral do campo, prepara, cruzamento, teve desvio no meio do caminho, mas a bola veio pro meio da área de cabeça, último toque do zagueirão que chegava ali, o Jean Paul, bola vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Aliás, Carlão, Adriana, amigos que estão acompanhando aqui a nossa transmissão, o jogo entre Ponte Preta e Brusque do Moisés Lucarelli foi o jogo que eu narrei com o maior número de escanteios, foram 18, 16 para Ponte Preta naquela oportunidade e agora com 4 minutos já temos uma equipe do Brusque. E eu acho que vai ser assim, até pela pressão que o Brusque deve impor, eu acho que você vai narrar muitos escanteios. Tem uma falta ali pra Macaca, sai errada a equipe da Ponte, a falta que favorece ali em cima do Serginho. Diga, Adriana. Agora, além da reclamação, né, acerca desse gramado sintético, a iluminação do Augusto Bauer é algo terrível. Agora o Pedro Rocha ali, o goleiro da Ponte, tá com a bola e a gente vê sombras. A luz bate forte num lugar e bem ao redor são sombras mesmo, né? O Pio gosta muito desse tipo de iluminação no palco, quando tem show, ilumina aquele lugar redondo assim, só onde tá cantando o Rafael Pio, né,
Pio? direcionada a iluminação. É maravilhosa. Aí no campo também, né? Ali é direcionada às laterais, tanto a direita quanto a esquerda. Trabalha a equipe do Brusque, tenta chegar no campo de ataque. O árbitro para o jogo, pega uma falta, é falta para Macaca ali pelo lado esquerdo, é falta para Ponte, não sistema defensivo. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Já passamos de 5 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. É no Augusto Bauer, o placar da CBN tá assim, ó. Brusque, 0. Ponte Preta, Também 0, Pio. Central da Bola. Série A, jogo no intervalo, Bragantino e Grêmio vão empatando 0-0. Comecinho de segundo tempo para Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, Internacional 1, Botafogo 0. Futebol do CBN. Troca a bola a equipe do Brusque na saída aqui pelo lado esquerdo com o Alex Ruan, despacha a bola perto da canhota no meio do caminho, Luiz Felipe tava ali bem colocadinho para fazer o domínio, coloca no gramado, já faz o lançamento na ponta direita pro Diego Tavares, recebeu, dominou, colocou no gramado, o Jean Paul chegou, ele joga pra grande área, alemão. Na marca penal de perto da canhota, dá um bico na bola, joga pra fora do campo e adivinha, Adriano Almeida, escanteio, é pra Macaca, é pela direita. Pra Ponte ainda é o primeiro, Cabela, vamos contar. O alemão tirou porque o Bruno Lopes chegava ali muito perto, já na pequena área, então foi um corte providencial mesmo pra não chegar de primeira ali o atacante da Macaca nessa bola. Serginho é quem ajeita por ali. Vai se ajeitando pela direita, o 37 da Macaca pro levantamento que vem pra dentro da grande área, quase 7 minutos deste primeiro tempo, Serginho na bola, vai pra bola de perto da direita, o árbitro manda esperar que ele conversa com todo mundo lá no meio da área, faz aquela conferência ali, o senhor Rafael Rodrigo Klein, o gaúcho, vem pra bola, Serginho, cruzamento na área, sobe a zaga do Brusque, faz o corte, ela sobrou a batida, pra fora, outro escanteio, batida do Diego Tavares de primeira, ali de fora da área, teve desvio, é mais um escanteio pra Macaca, dessa vez é pela esquerda, Adriana. Tentou um chute de primeira ali o Diego Tavares, não pegou bem na bola, mas a Ponte acabou no lucro ainda com esse escanteio. Agora do outro lado, segundo pra Ponte, terceiro no jogo, agora pelo lado esquerdo do ataque. Mais uma vez vem bola pra grande área, o Serginho saiu lá da ponta direita, foi lá pra ponta esquerda pra fazer o levantamento, hein? Vai ajeitando a bola com carinho, ali no gramado sintético do Augusto Bauer, vem bola pra grande área, vem bola pro meio da grande área, tá todo mundo por ali, quem sabe torcedor da Macaca, Serginho na bola, levantamento fechado, primeiro pau, escanteio. Houve o corte ali do pivô, a bola foi pra fora, é outro escanteio, Adriana, vai contando aí. Melhor que tenha uma segunda chance agora, porque esse foi muito mal batido pelo Serginho, baixo. Vamos lá. Serginho na bola, levantamento, primeiro pau, teve desvio, bola pra fora. No primeiro pau, quem subiu pra fazer o desvio foi o Gustavo Teles, a bola foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Brusque. Agora, Carlão, a ponte, o jogo tá meio aberto, Carlão, isso que é verdade, né? Tá aberto e eu estou gostando da Ponte, jogando leve, jogando solta, jogadores participativos, né? O Diego Tavares chegando, o próprio Gustavo Teles ali no meio campo, sendo orientado pelo Luiz Felipe, que vive um momento mágico, talvez um grande momento do Luiz Felipe na carreira, mas é uma Ponte solta que vai oferecendo dificuldade pro time catarinense. 8 minutos e 20 de bola rolando, trabalha a bola a equipe do Brusque, aqui pela esquerda com o Jean Paul, ele carrega a equipe do Brusque pro campo de ataque na perna da canhota, ele vem carregando, não tapa nela, o Pira recebeu, dominou, passou aqui pro lado esquerdo, vem mais uma vez o lance feito na linha de fundo, brecou, o Pira fez a finta, carregou, tocou mais atrás, Alex Juan pro domínio, devolve no Pira, na bico da grande área, toca mais atrás com o Bernardo, volta mais uma vez no Pira, pintou levantamento na área, desviou de cabeça pra fora. Pedro Rocha parou no meio do caminho, nem saiu, nem ficou embaixo da trave, no meio do caminho ali, deu frio na barriga do torcedor pontipretano, Adriano Almeida. Porque essa bola foi na cabeça do Olávio, né? O Anderson até fechava por ali, mas nem conseguiu subir com o atacante do Brusque. Pra sorte da Ponte, o Olávio estava todo desequilibrado e cabeceou de costas pro gol. Mas precisa ficar mais atento esse setor defensivo e o Pedro Rocha ter mais decisão na hora de sair do gol. Tem que estar ligado o Pedro Rocha, Carlão. E das vezes que ele foi exigido, mostrou que ainda tá pegando no tranco, né? No primeiro chute do jogador do Brusque, ele já soltou, ainda se adaptando ao gramado também, já titubeou nesta saída de bola, tem que estar atento. Trabalha mais uma vez o Brusque na chegada, campo de ataque pela esquerda com Pira, já bota a bola na frente, o lançamento é proteger, ali lado esquerdo ele faz o break, mas sobe a bandeira, o impedimento tá marcado no ataque da equipe do Brusque, 9 minutos e 40 de bola rolando, o primeiro tempo 0-0, placar do jogo. Semana que vem tem derby, hein? Semana que vem tem derby, é derby de decisão, o Guarani empatou agora há pouco com o Náutico, em 1-1 jogando no Brinco de Ouro da Princesa, na transmissão do Júlio Nascimento, deu na casinha pros dois lados lá, e esse resultado
deixa o Guarani tendo que decidir na última rodada. Olha o Brusque, vem pro campo de ataque, trabalha a bola mais uma vez, o Pira recebe a frente da grande área, bola rolada pela esquerda, Alex Juan. Na batida, bola pra fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Ele estava muito bem marcado agora pelo Gustavo Teles, o Alex Juan, tentou chutar com a perna esquerda, foi de qualquer jeito, só tiro de meta, segue 0-0. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Série C do Campeonato Brasileiro, penúltima rodada do quadrangular decisivo. O placar da CBN tá assim, ó. Brusque. 0 para o Bruscão. Ponte Preta. 0 para a Macaca, Pio. Central da bola. Série B, 3 minutos do segundo tempo, Volta Redonda e Goiás vão empatando por 0-0. Cada um teve um jogador expulso. Mais cedo, a Chapecoense venceu o Novo Horizontino por 1-0. Futebol Globo CBN. Vem Macaca pro campo de ataque lá pela esquerda, vem Serginho trabalhando a bola, toca ali pelo meio, Luiz Felipe devolve na ponta canhota com o Miguel, bateu de longe, pega o goleiro. Segura bem o Nogueira, no canto alto direito ali, quase a ponte, chega lá, Adriana. Mirou o ângulo agora o Miguel, que tá cheio de moral depois de fazer o gol do acesso na rodada passada, tem que experimentar mesmo, agora não deu certo, goleiro pegou facilmente e já repôs a bola. Sai jogando a equipe do Brusque. Vai mais uma vez, sai trabalhando ali no sistema defensivo, tem a pressão do Serginho ali pra cima do zagueiro alemão, bola vem com o Jean Paul, volta mais uma vez lá com o alemão, ele despacha pro campo de ataque, o lançamento foi feito na ponta canhota, sobe João Gabriel pra fazer o corte, ela vai sobrando com o Diego Tavares, bola vai pra fora, arremesso manual pro Brusque, tem pressa, já faz a cobrança Bernardo, fica com ela, faz de domínio, camisa 50 da equipe do Brusque, devolve ali pela intermediária com o alemão, vai trabalhando a bola mais uma vez, a saída de bola, o Everton alemão lá pela direita com o pivô, já bota no campo de ataque, lançamento é lá pela direita, mais uma vez trabalha por ali a chegada com o DG, vai pra tabelinha, bola é boa, chegou bem no lance do campo de ataque, a equipe do Brusque, o trabalho foi feito ali pela intermediária, Bernardo no peito, domina, coloca no gramado, encosta a marcação do Teles pra cima dele, bota a bola, à frente da grande área, a batida do DG longe do gol, só tiro de meta, você disse, ele ia pegar e bater pro gol, Adriana. É, mas agora ele ficou irritado consigo mesmo, porque ele tinha um certo espaço e mirou muito longe do gol, assim, uns 2 gols pra frente de distância, de tão longe que foi, só tiro de meta pra Macaca. Carlão de Freitas, não estão confiando muito no Pedro Rocha, não estão batendo de longe, hein? Não estão confiando e os meio-campistas da Ponte dando muito espaço, né, pros finalizadores do Brusque, né, até porque é um meio-campo, digamos, ofensivo, né? Porque você tem Luiz Felipe, que é um cara que sai, que faz a transição, não é aquele primeiro volante. O próprio Gustavo Teles também não tem como característica aquele volante perdigueiro, né? E o Serginho é o cara da criação. E o Brusque está tendo muito espaço, né? Entre as linhas, a primeira linha, a linha defensiva e a linha do meio-campo. Já foi a terceira, quarta finalização do time do Brusque. Tem que tomar cuidado e ajustar essa marcação. Já passamos de 13 minutos de bola rolando do primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Foi pra cobrança ali, o Kevin joga a bola em direção ao campo de ataque, tem a marcação forte, a bola foi pra fora, último toque do jogador Ponte Pretano, arremesso Emanuel para o Brusque. É lá pelo lado direito, o pivô tem pressa na cobrança com as mãos ali, ele busca alguém para fazer o arremesso, ninguém se apresenta, ele joga lá no campo de ataque, lançamento foi feito, o Anderson tava lá para fazer o corte errado, briga ali pelo meio, o Gustavo Teles fica com ela, domina bem o lance, toca no Miguel, recebe de volta, boa tabelinha, bola enfiada. Chega o Alex Juan para fazer o corte, fica vibrando ali, que a bola fosse chegar para ele, o Diego Tavares pela direita, a bola não passou pelo zagueiro, para sorte da equipe do Brusque, já trabalha mais uma vez o Brusque na saída, lá pela direita com o DG, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, Kevin sobe para fazer o corte, a bola sobra lá pelo lado esquerdo, por ali com o Bruno Lopes, a bola vai para fora, último toque do Ponte Pretano, não, último toque do jogador da equipe do Brusque, o arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo, tá 0-0, 14 minutos deste primeiro tempo. Placar que coloca a Ponte Preta na final do Campeonato Brasileiro da Série C, hein? Esse placar coloca a Macaca na final do Campeonato Brasileiro da Série C. Cai no gramado. O Luiz Felipe recebe a falta, o jogo tá parado. Luiz Felipe tá ali com o cabelo todo descolorido. O João Gabriel também tá com o cabelo todo descolorido. O meu tá descolorido naturalmente, viu, Adriano Almeida? Mas esse é um hábito de alguns jogadores depois que conquistam, né, algo que tava ali como meta. Alguns times, o cabelo dos jogadores ficam loiros todos. Os da Ponte, pelo que eu entendi, só o João Gabriel, Luiz Felipe, não sei se entre os titulares
teve mais gente aí que ficou loiro por conta do acesso. Será que o Elvis teria descolorido o cabelo? Trabalha Alex Juan com a equipe do Brusque do campo de ataque, pintou cruzamento, chega por baixo para fazer o corte. A zaga Ponte Pretana tenta sair jogando a macaca ali pela intermediária. Serginho dá um tapa na bola, faz o lançamento lá pro Miguel no campo de ataque, sai Nogueira da grande área, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque. O Pira recebe aqui pelo lado esquerdo, já faz o domínio, coloca no gramado, encosta a marcação do Diego Tavares pra cima dele. O Pira já chama o Diego Tavares para dançar, pintou lançamento forte. Muito forte, a bola vai para fora, passa ali pelo Anderson, que só acompanha tiro de meta para a equipe da Macaca. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo aqui no Futebol da CBN Campinas. 15 minutos e meio de bola rolando, o primeiro tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Brusque, 0. Ponte Preta, Também 0, Pio. Central da Bola. Teve time catarinense comemorando hoje. Mais cedo, Barra e Santa Cruz empataram por 0-0. No jogo de ida, 2-1 pro Barra, e a equipe de Santa Catarina é campeã brasileira da Série D. Esse Barras aí de Santa Catarina é um time jovem, né? É um time não de tem, empresários. Não tem 20 anos ainda, parece. Não né? tem, tanto que o estádio pequenininho, tinha pouca É um torcida. time de empresários e o estádio é grama sintética também. Será que é igual essa? O Guarani né? treinou lá, antes do jogo contra o Brusque, o Guarani treinou lá. É verdade, é verdade. Trabalha a Ponte Preta na chegada, campo de ataque ali com o Teles, joga a bola errado, tentou uma graça ali, perdeu a bola, recupera o DG, carrega pro campo de ataque, tem marcação forte em cima do jogador do Brusque, era o Mangabeira que tava no lance ali, acaba sentindo, tá caindo lá o 30 da equipe do Marreco, meu cara, Adriano Almeida. E vai ser observado agora pelo árbitro do jogo, Rafael Rodrigo Klein, para ver se precisa realmente de um atendimento mais especializado. Tomou uma pancada ali no tornozelo e no peito do pé, tá sentindo bastante dor, mas acho que já vai se levantar e não vai precisar de um atendimento mais. Jogo já retomado. Você viu ali no detalhe ali o Marcelo Fernandes firme e forte na oração, né? Ali, tal de beija santo, beija pra lá e beija pra cá, e é uma oração forte e brava. Ó, Carlão, tá precisando, Carlão? Marcelo, eu acho que é mais em agradecimento, né? Por tudo que ele tem passado e por tudo que ele, Tá que ele invicto, viveu né? na Ponte, está invicto. É uma recuperação do trabalho, né? Depois que ele passou pelo Guarani, conquistou o acesso na Ponte, vive um grande momento. Acho que é mais um agradecimento. 17,5 deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, trabalha a série de bola, equipe do Brusque aqui pela esquerda, é com Pira, já faz de domínio, Diego Tavares tá ali, firme e forte a marcação de novo, mas toma a finta, carregou pela meia esquerda, o Pira tenta o lançamento, chega a zaga da Ponte, faz o corte, ela volta com Mangabeira, protege, devolve, pivô, trabalha lá pela direita, encontra o DG aberto lá pela ponta direita, já faz de domínio, devolve no pivô pra fazer a bola rolada ali com Bernardo, na intermediária, campo de ataque, se atira, a equipe do Brusque, vem pra cima, Jean Paul, zagueirão, vai ali de meia esquerda, prepara, perna canhota, toca do lado esquerdo, DG saiu lá da direita, veio pra esquerda, perde a bola. João Gabriel tava lá pra fazer o corte, já faz a ligação no campo de ataque aqui pelo lado direito, quem chega na bola era o Bruno Lopes. Antes dele, o alemão saiu lá do meio da grande área pra dar um bico na bola, joga pra fora do campo, é só arremesso manual pra Ponte no campo de ataque. 18 minutos e 20 desse primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Guarani e Náutico empataram em 1-1. 0-0 coloca a Ponte na final da Série C do Campeonato Brasileiro. 0-0 não interessa para a equipe do Brusque. É decisão na transmissão aqui do Futebol da CBN Campinas, trabalha. João Gabriel toca na bola, tabelinha feita, recebeu de volta a linha de fundo, tentou cruzamento. Escanteio que favorece a equipe da Macaca pela direita, Adriana. O Jean Paul foi quem fechou a porta por ali, porque o cruzamento ia na medida para quem entrava dentro da grande área, casos de Bruno Lopes e Diego Tavares. O Serginho tem pouca pressa ali, é mais um escanteio agora pelo lado direito do ataque Ponte Pretano. Tá todo mundo lá na área, esperando o cruzamento do Serginho. Vai se ajeitando ali pela ponta direita para fazer o levantamento que vem para dentro da grande área. Tá todo mundo lá. Vai pintar, vai autorizar o árbitro. Serginho na bola, levantamento ali pelo meio. Sobe a zaga do Brusque para fazer o corte. Dá um bico na bola ali na saída da grande área. Bola vai atravessando todo o gramado, vai ficando lá com o Pedro Rocha, que devolve o lançamento no campo de ataque. Lá pelo lado, no lado esquerdo da Ponte Preta. Mas já subiu ali o jogador da Ponte, deu um toquinho na bola. O Kevin, ela sobra ali com o Nogueira, mas o impedimento estava marcado, Adriana. O impedimento lá pelo lado esquerdo do ataque Ponte Pretano estava muito na frente. O jogador alvinegro desce o Brusque. Vem Brusque, campo de ataque pela esquerda, Pira levantou na grande área, passou por todo mundo, vai sobrando a bola ali no meio da grande área, tá viva a batida, Siriguido!
É do Brusque. DG, o camisa 27, uma lambança da zaga Ponte Pretana. O DG viu a bola quicando na frente dele, ele enfiou o pé na cara da bola, foi pro fundo do gol, estufa a rede. A 20 minutos deste primeiro tempo, tá na frente a equipe do Brusque. Pra equipe do Brusque, nada para a equipe da Macaca, Adriana Almeida. A jogada começou lá pelo lado direito. Depois do cruzamento, a zaga da Ponte não conseguiu dominar. O Clinton dominou com a ponta do pé caído. Ninguém da Ponte Preta veio para tirar, para dar um chutão. E aí depois o Clinton ainda conseguiu fazer assistência para o DG sozinho ajeitar, escolher o canto, tirar da linha de ação do Pedro Rocha e colocar o Brusque na frente 1-0. Carlão de Freitas, 1-0, a zaga bateu cabeça, mas com vontade, hein, Carlão? Começaram aqui já no meio campo, né? A falha de marcação do João Gabriel, permitindo o atacante do Brusque pelo lado esquerdo em ganhar a linha de fundo, em ganhar a profundidade. No cruzamento, um festival de bobagens, né? Ninguém tirou a bola ficou pererecando e o DG soltou o pombo no canto, na costura da rede, 1-0. E no momento em que a Ponte controlava o jogo, não sofria tanta pressão, já começava a se aventurar no ataque, um gol bobo e que pode atrapalhar os planos da Macaca para a sequência do jogo. Trabalha a equipe da Macaca com o Luiz Felipe lá pelo lado esquerdo, bola recuada, começa de novo no sistema defensivo, o Edson joga a bola com o Anderson, faz a finta perigosamente ali para cima do Olávio, rola a bola na saída ali com o Serginho, que vem buscar o jogo, faz o domínio, gira o corpo, já busca alguém pro passe, despacha no campo de ataque, lançamento feito, Alex Juan tava lá para fazer o corte, a bola vem pelo círculo central do gramado, trabalha por ali, a chegada mais uma vez, o autor do gol, o DG, de perto da canhota, lançamento lá pela ponta direita, tentava o Clinton, domínio, não consegue, a bola vai para fora, só tiro de meta. Bola vai chegando ali mais uma vez, a equipe do Brusque mais uma vez vai assustando a equipe da Ponte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Agora, meu caro Rafael Pio, mexe na classificação esse gol do Brusque, né, Pio? Mexe na classificação, Cabela, porque o Brusque nesse momento tá chegando a 6 pontos ganhos e tá ultrapassando o Náutico. E ó, importante, para a última rodada, se o Guarani vencer o derby, ele chegaria aos mesmos pontos da Ponte, 10, e para definir quem iria para a final seria no saldo de gols. Por isso, importante a Ponte não sofrer muitos gols para ela, Macaca. Nesse momento, o Guarani teria que vencer, por exemplo, por 2-0 para chegar à decisão. 1-0 ainda daria a Ponte na final. Muitas emoções estão sendo reservadas para a última rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro, nesse quadrangular final, hein? 1-0 tá dando Brusque. Serginho trabalha a bola ali pelo círculo central do gramado. Faz o break, toca mais atrás, o Anderson, dá o sinal lá pro Edson avançar um pouquinho mais, vem Edson, faz o domínio, rola a bola lá pela esquerda. Luiz Felipe se apresenta por ali para ficar com a bola dominada, encara a marcação, faz a finta, carrega, renta a lateral do campo, vai pra tabelinha, tabela feita, bola recebida lá na ponta canhota, que chega por baixo, é o pivô. Faz o corte, joga a bola pra fora, arremesso é manual pra equipe da Macaca lá pela esquerda. Vem Ponte pra cima do Brusque, 1-0, a equipe catarinense tá ganhando o jogo. Kevin tá na cobrança do arremesso manual, é lá pelo lado esquerdo, ele já faz o arremesso ali pertinho, joga a bola, rapidamente tentou cruzamento, Serginho, a bola bate na zaga, volta ali, briga pela bola mais uma vez ali, fica caído, pede a falta, o árbitro anota, é falta que favorece a Macaca lá pelo lado esquerdo, Adriana. É falta de longa distância pelo lado esquerdo, tudo indica que vai vir lançamento para a área do Brusque. A Macaca agora vai tentando aí se recuperar depois do golpe do 1-0. Serginho já se prepara ali para a cobrança. Vai todo mundo lá para dentro da grande área. Serginho tá na cobrança, 24 minutos passados. É o primeiro tempo do jogo. A Macaca tá perdendo, 1-0 Brusque. 1-0 Brusque tá ganhando. O gol foi há 20 minutos. Agorinha há pouco saiu o gol do equipe do Brusque. A Macaca vem para cima, vem em busca do gol de empate. Tá todo mundo lá na meia-lua da grande área. É bom momento para a equipe da Ponte. O árbitro conversa lá com todo mundo, fala com o Diego Tavares, fala ali com o Alex Juan, conversa com a galera e a falta vai ser cobrada pelo Serginho. Lá do lado esquerdo, de perto da direita, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro. Bom momento para a equipe da Ponte. 24 minutos e 40. Serginho na bola, perto da direita, levantamento, primeiro pau. Serginho tem que cobrar todas as faltas no primeiro pau, Leandro. Tá fraco Serginho, hein?
Eu quero acreditar que é alguma jogada ensaiada, viu, Cabela? Olha, a Macaca recupera com o Diego Tavares pela direita, tenta o cruzamento, teve desvio. Bola pra fora, é mais um. Escanteio que favorece a equipe da Macaca. É o 5º pra Ponte no jogo, Adriana. Ah, muito bom que está contando, Carlos Cabela, porque podemos ter novo recorde essa noite lá em Brusque. O Serginho novamente é quem vem pra cobrança, quem fechou a porta pro cruzamento foi o Bernardo do Brusque. Escanteio pelo lado direito do ataque. Vai todo mundo lá pra dentro da grande área, mais uma vez escanteio pra Ponte, é pela direita, Serginho tá na cobrança. Vai pro levantamento, Serginho. Põe força aí, Serginho. Vamos lá. Toma um energético aí, Serginho. Vem bola pra grande área, jogada no meio da grande área. Sobe a zaga, ela sobra lá pro lado esquerdo com o Teles. Ele rola mais atrás, quem trabalha, bola pro ali é o João Gabriel. Na perna direita, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, zaga no Brusque, faz o corte, vai sobrando, Diego Tavares, bateu, pega Nogueira! No meio do gol, Nogueira pra fazer a defesa e botar a ordem na casa do Brusque, Adriana. Fez certo agora o Diego Tavares, porque essa bola ficou ali pingando de um lado pro outro, muito alta. A hora que ela desceu, ele pegou de primeira. Infelizmente, ela foi no meio do gol. Tinha que ser um pouco mais no canto. Foi com uma força, mas no meio do gol ficou fácil pro Nogueira. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 26 minutos, é o primeiro tempo de jogo. Série C do Campeonato Brasileiro, no Augusto Bauer. O placar da CBN tá assim, ó. Brusque. DG marcou. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca, viu? Central da bola. Brasileiros brilhando pelo mundo. Lá na Premier League, Estevão marcou no final e o Chelsea bateu o Liverpool por 2-1. Em La Liga, o Real Madrid com 2 de Vini Júnior bateu o Villarreal por 3-1. E um dos gols o Vini mandou um beijo pra Virgínia. Futebol Globo CBN. Fofoqueiro esse Pio, não? Ele foi pra câmera assim, ó, e mandou um beijinho assim, só faltou fazer o V. Quase é um Pio Dias, viu? Ô, Carlão de Freitas. Ô, Carlão, a Ponte parece que não sentiu o gol, né, Carlão? Não sentiu, a Ponte tá fazendo um bom jogo, claro, levando em consideração, né, a limitação da equipe, é um time desentrosado, mas ela vai levando. O Diego Tavares aqui pelo lado direito, tô gostando do Gustavo Teles, principalmente a participação ofensiva, um cara que tem aí, está dialogando bem com o Luiz Felipe, o lado esquerdo da Ponte também funcionando, ela não cria chances claras, mas ela fica com a bola, e defensivamente não corre tanto risco, até porque o Brusque com a vantagem, ele recuou um pouquinho, abaixou um pouco as linhas. Olha o Brusque, a bola jogada na contramão ali, o goleiro corre para evitar a saída, não consegue e adivinha. Escanteio pra Ponte, Adriana Almeida. Depois de uma lambança, né? Um recuo totalmente errado. A bola tava quase lá no meio-campo. Foram querer jogar pra trás e aí se complicaram. Serginho já se prepara, quer cobrar rápido o escanteio. 7º escanteio no jogo, 6º pra equipe da Ponte. Vem bola pra grande área, Serginho, levantamento feito. Sobe a zaga, faz o corte lá dentro da grande área. Mais uma vez o DG tava lá pra dar um toque na bola de cabeça. Ela sobra com o Diego Tavares. Faz o domínio, coloca no gramado, gira o corpo, dá um bico na bola, mas pra ninguém da Ponte. Só tem jogador de amarelo ali pra fazer o corte. Responde a Macaca, se mantém no campo de ataque, brigando ali pelo meio. O Gustavo Teles tava ali, tava o Bruno Lopes também. Brigou pela bola, mas a bola sobra pelo lado esquerdo. Trabalha a saída de bola com Pira. Ele domina, puxa pela meia, carrega, tem marcação do Teles pra cima dele. Ele encontra ali pelo meio o Bernardo. Protege bem a bola, gira o corpo, escapa da marcação, carrega, dá um tapa nela lá pela direita. Com Clinton, recebeu, dominou a bola, encarou a marcação, carregou, linha de fundo, preparou a batida, longe do gol. Aí pegou mão na bola, jogou pra fora, só tiro de meta pra Macaca, Adriana. Pediu até desculpas aos companheiros agora o Clinton, porque empolgou demais e, como diria o outro, falou, agora eu se consagro. Nada certo. Lance que nem esse, o jogador tem que pagar uma multa na caixinha dos jogadores, né, Carlão? Rapaz do céu, no vestiário, né? Falar com o grupo. O que você tentou fazer? Me explica. Loucura, gente. Aliás, o Alan Santos, o Guarani, que tá falando até agora com o grupo. Vai trabalhando, olha a Ponte, recupera a bola, vem pela intermediária, carrega, lá pela esquerda, o toque foi feito, se apresenta por ali o Miguel, busca a linha de fundo, faz o break, gira o corpo, marcação, encosta, ele rola mais atrás, se apresenta por ali o Serginho, prepara o cruzamento, prefere o toque ali pela meia, vem chegando a Ponte, vai trabalhando, vai tocando a equipe da Macaca. Luiz Felipe recua com o Anderson, devolve com o Serginho lá pelo lado esquerdo, mais uma vez encarou, encontrou aberto o Kevin lá pela ponta canhota, fez a finta, pintou cruzamento. Forte demais, linha de fundo, só tiro de meta, Adriana. Se pro Serginho tá faltando força nos cruzamentos, agora pro Kevin sobrou demais, né? Muito forte esse cruzamento, 2 atacantes pontepretanos fechavam dentro da grande área, ela passou forte demais, bola apenas a favor do Brusque.
29 minutos e 50 de bola rolando deste primeiro tempo, tá 1-0 para a equipe do Brusque. Vem mais uma vez a ponte, chegava no campo de ataque, a zaga do Brusque estava lá para fazer o corte, a bola subiu, desceu, voltou a Macaca, o lançamento na área, chega a zaga do Brusque, dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual para a ponte, é lá pela esquerda, já passamos de 30 minutos, o toque CBN marcou o Kevin, jogou uma melancia ali o Kevin, deu ainda, vai a ponte, vem com o Luiz Felipe, deu de graça. Para a equipe do Brusque que recua, que dá um tapa na bola, joga lá pro campo de ataque, só tem Ponte Pretano ali, volta a bola, mais uma vez, Serginho, devolve pro Kevin, lá na ponta canhota, ele corre pra ficar com ela, pivô, breca, gira, protege, dá um tapa na bola, joga pro Olávio de cabeça, devolve lá no campo de ataque, a Ponte vem pra cima, hein? A Ponte vem pra cima, acreditar, girando. Né, Cabela? Carlão. Acreditar, é um jogo palpável. Tudo bem que o Brusque tá em uma outra rotação, tem um interesse realmente no jogo, mas pra Ponte vale vaga na final e ela faz um bom jogo até aqui. Olha lá, a Ponte vem de novo na roubada de bola do Kevin, abre lá pela ponta canhota, se apresentou por ali. O Miguel dominou, girou, marcação encosta, devolve no Kevin, no bico da grande área, protegeu mais atrás, se apresenta, Luiz Felipe, vem com ela, perna direita, inverte a jogada, Diego Tavares, recebe na coxa, domina, marcação encosta pra cima dele, ele encontra aberto aqui pela direita, o João Gabriel que rola a bola mais atrás um pouquinho, por ali, com Gustavo Teles, cruzamento nas mãos do goleiro, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 31 minutos passados de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Série C, reta final de Brasileirão da Série C, placar da CBN tá assim, ó, Brusque. 1 para o Brusque, o DG marcou a 20 minutos desse primeiro tempo, nada para a equipe da Macaca, Pio. Central da bola. Jogos em andamento pela Série A, Bragantino e Grêmio 0-0, Fluminense 2, Atlético Mineiro 0, Internacional 2, Botafogo 0. Pela Série B, Volta Redonda e Goiás 0-0. Futebol Globo CBN. Cabelá. Oi, diga, Adri. Na semana passada eu fiz o jogo entre Brusque e Guarani, né? E ali embaixo do Augusto Bauer tem uns camarotes que ficam muito perto da lateral do campo, né? Então dá pra ver. O jogo passado, até como termômetro, né? Os camarotes vazios, tinha um ou outro ali. Hoje já o camarote tá cheio, assim como o Augusto Bauer também, que no jogo contra o Guarani estava bem mais esvaziado. Não que esteja lotado hoje, a torcida ainda parece que não comprou essa euforia por um possível acesso do time, mas o torcedor hoje começa a acreditar um pouco mais que é possível. Olha o Brusque vem pro campo de ataque, lançamento feito nas mãos do Pedro Rocha, que deixa passar, fica com o tiro de meta ali, o goleiro da equipe da Macaca. Eu só senti falta dos cachorros, da polícia militar que tava lá, aqueles pastores alemães, né? Mas no jogo do Guarani, do meio pra frente, eles também tinham já ido embora, né? Também tava perto ali, o lateral não podia ser cobrado muito próximo ali não, era perigo, era problema ali, hein? 33 minutos, olha a Macaca, vem pro campo de ataque mais uma vez com o Kevin, lá pela lado esquerdo ele carrega, faz a finta, chega por baixo a zaga, dá um bico na bola, despacha pro campo de ataque, o Olávio corre lá com o Edson recua no Pedro Rocha rola com o Anderson, o Pira vai pra cima do Anderson, e faz a finta de corpo ali, sai bem do lance, o zagueirão da equipe da Macaca, bota pelo meio, Luiz Felipe, vem lançamento lá na ponta de esquerda, o pivô sobe do peito para fazer o corte, ele fica com ela, devolve pela intermediária, vai trabalhando ali Bernardo, sai da bola a equipe do Brusque, já carrega mais uma vez a equipe do Marreco pro campo de ataque, aqui pela esquerda com Pira, domina, bola, encara, marcação, bota ali pela meia, vai pra tabela, recebe de volta ali com o DG, trabalha no campo defensivo, vai tocando a bola, a equipe do Brusque tá ganhando o jogo por 1-0, hein? 1-0, deixa o Brusque muito vivo para a última rodada desse quadrangular. Passa por todo mundo, chega Edson por baixo para fazer o corte. Mas estava parado, uma falta estava anotada ali, viu, Adriana? Uma falta do Olávio ali para cima do setor defensivo Ponte Pretano. A Ponte tem pressa nesse finalzinho de primeiro tempo. Faz o lançamento lá pro campo de ataque. Zaga do Brusque faz o corte e briga por ela lá no campo de ataque. O Bruno Lopes dá um bicão na bola, o zaga do Brusque vai atravessando todo o campo, vai sobrando com o Pedro Rocha, que faz de domínio mais uma vez para sair jogando ali com o Anderson. O Anderson é o xerifaço do time da Ponte ali, né, Carlão? E tem demonstrado, a fase é boa, está confiante, tanto é que ele saiu jogando agora há pouco e demonstrando muita segurança. A Ponte faz um bom jogo, ela tomou o gol na única jogada mais forte do Brusque, que é a arrancada do Guipira pelo lado esquerdo, um vacilo de marcação, e a zaga também, né, no momento do corte ali, ficou dialogando e a bola pererecando na área. Olha a Macaca no campo de ataque pela direita! Cai ali o Diego Tavares, está dando só tiro de meta o árbitro do jogo. O Diego Tavares fica caído pedindo pênalti. Olha, pode até ter acontecido o toque ali, mas
como ator, ele foi péssimo, viu, Adriana? O árbitro já apontou logo com convicção. Pode ser que o VAR ainda analise, mas eu acho que a hora que o Diego Tavares sentiu que houve um toque, ele demorou pra cair, né? Ele podia ter tentado ficar de pé nessa jogada aí. Acho que o toque não foi suficiente pra derrubar o atacante da Ponte, que trocou aí uma possível enganar a arbitragem por tentar aí construir uma jogada de ataque. E no replay deu pra ver, olha, só se eu estiver enganado, mas acho que houve o toque e foi fora da área. Poderia ter continuado no lance, né? Sim, claro. Era a melhor jogada, talvez, acho que não sei se ele chegaria, né, na bola, acho que por isso que ele tentou aí ludibriar a arbitragem, mas poderia ter continuado no lance. Agora o João Gabriel ganhou leitão, deu um bico na bola, jogou pra fora do estádio. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 35 minutos, a bola tá rolando. Augusto Bauer pela Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Brusque. 1 para o Brusque. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca, Pio. Central da Bola. E o grupo B da Série C também tá enroladíssimo. Amanhã 2 jogos, 4:30 da tarde. Tem Floresta e Londrina. E às 7 horas da noite, São Bernardo e Caxias. Londrina e Floresta com 6 pontos. São Bernardo e Caxias tem 3. Opa, deixa comigo, o Brusque vem pro campo de ataque, o lançamento é feito lá pela ponta direita, chega ali pra fazer a cobertura o Edson, tem marcação do Olávio pra cima dele, o Olávio toca na bola, bola pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ponte trabalha a série de bola, deixar o pé pra cima do Diego Tavares, ali na lateral direita, Adriana. Pelo jeito o Alex Juan ali agora pede até desculpas, porque fez uma falta desnecessária no momento em que a Ponte ainda estava no campo de defesa, né? Mas ficou barato pra ele, sem cartão, mas o Diego Tavares tomou aquela paulistinha que dói, né? E sem bola, né, Carlão? Sem bola, né? Cabelinho amarelinho, sim. O Diego já tinha soltado a bola, ele deu pra intimidar o camisa 7 da Ponte. Pois é, já lá o Diego Tavares vai pra cima de novo, recebe outra falta, dessa vez o Pira cometeu a falta pra cima do Diego Tavares, é falta pra Macaca pela direita. 37 minutos e 20 deste primeiro tempo, vem Ponte pra cima da equipe do Brusque, tem falta ali pela direita, vai todo mundo lá pra dentro da grande área mais uma vez, todo mundo vai se ajeitando lá na área, hein? Nogueira tá preocupado, os jogadores da Ponte vão ficando ali na meia-lua da grande área, o Serginho vai se ajustando ali pra fazer a cobrança, vai pintar levantamento, vem bola pra dentro da grande área, hein? Serginho na bola, aperta a direita, o levantamento nas mãos do Nogueira, com tranquilidade pra fazer a defesa, hein, Adriana? O Serginho hoje tá com uma falta de inspiração nas bolas paradas. Olha, a Cabela não teve uma que acertou. E o Clinton já vem pro ataque, lançamento feito lá pela direita, tenta a tabela, por baixo o Edson. Rasga, dá o bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso é manual pela esquerda pra equipe do Brusque. O Alex Juan tá ali, na reposição já faz a cobrança com as mãos ali com o Bernardo. Recebe, domina, bota no campo de ataque, vai pra tabelinha aqui com o DG, fica reclamando o DG ali com o Gustavo Teles. Chegou mais forte ali o Teles, a bola volta com o Jampou, perde a bola, Jampou. Vem carregando a equipe da Macaca no campo de ataque, Serginho aqui pela direita. Na verdade que chegava ali, era o Serginho, exatamente, tava ali pela direita. Que bola errada ali, ficou só com o manual pra equipe da Ponte. E o auxiliar tá dando arremesso para a equipe do Brusque, Adriana. Ele inverteu, mas o Bandeira tava muito perto ali. Quando o Bandeira tá dizendo que quando o Serginho tentou chutar, a bola bateu no jogador do Brusque, mas voltou e bateu nele antes de sair em lateral. Desperdiça aí uma possibilidade de contra-ataque. Tá certo, né, Carlão? Tá certo, pegou no Serginho por último. Desperdiçou uma boa chance. Desperdiçou uma boa chance, né? Se fosse há uns 10 anos, quando o Serginho surgiu, né? Um pouco mais novo, eu acho que ele poderia fazer 1 contra 1, mas hoje aos 33, 34 é mais complicado. Fica mais complicado. Fica mais difícil. Cabela. 39, pois não, Pio? Até retificando uma informação, olha que coisa maluca. Olha. Imaginando uma vitória do Guarani no derby da semana que vem, claro, o jogo permanecendo assim 1-0 pro Brusque. Eles empatariam em tudo, eu já sigo. Toca a Ponte, vem ali pela intermediária, trabalha mais uma vez, bola recuada ali do Serginho na fogueira, o Teles conserta, recua para começar de novo, é o Anderson, pro campo de ataque, a equipe da Ponte carrega o zagueirão, vem carregando a Ponte no ataque, bola rolada pela direita com o Diego Tavares, vai pra finta, vai lá na linha de fundo, tem marcação do Alex Juan para jogar para fora, fala, Pio.
Guarani e Ponte ficariam com 10 pontos, com 3 vitórias, com saldo de gols 2, com confrontos diretos, cada um teria vencido 1, tudo igual. Seria decidida a vaga na final por cartões. Olha que coisa boa. Arremesso manual da Ponte, vem no ataque, preparou a batida na rede pelo lado de fora. Luiz Felipe, na entrada da pequena área ali, bateu cruzada, ela explodiu na rede pelo lado de fora, Adriano Almeida. A jogada começou num lateral que foi um cruzamento ali do Diego Tavares, sobrou pro Luiz Felipe, que não demorou para finalizar, depois até ficou bravo consigo mesmo porque desperdiçou uma boa oportunidade. Pois é, Carlão, o jogador, tudo bem, ele fez a finta ali, ele sai praticamente na cara do Nogueira, mas tá sem ângulo. Rola essa bola. Dá um chute pra dentro da área, né? Vai que pega em alguém, né? Eu fazia muito isso. Nossa, se fosse comigo, é por isso que eu me tornei comentarista e não fui jogador, né? Porque eu não faria nada disso. Ponte no ataque de novo ali pela direita com o Serginho. Já faz de domínio, tem marcação em cima dele. Ele breca, olha, busca o espaço ali, encontra o Luiz Felipe. Já toca na bola no campo de ataque. Teles de calcanhar pela direita. João Gabriel vem cruzamento na área. A bola tá viva ali pelo meio. Todo mundo pediu um toque de mão ali no meio da área. O árbitro falou assim que ele estava apoiado no gramado, Adriana. O Bruno Lopes, quem tentou completar o cruzamento, e aí o jogador do Brusque tirou de qualquer jeito, pode ter batido no braço, a gente não tem uma imagem mais aproximada, e o árbitro mandou o jogo seguir, até porque a bola ainda não saiu. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 41 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo de jogo. No Augusto Bauer, o placar da CBN tá assim, ó. Brusque. 1 para o Brusque. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca, viu? Central da bola. Daqui a pouco, às 9 da noite, Neoquímica Arena tem Corinthians e Mirassol. Jogo que você confere todo o segundo tempo aqui nos 99.1 com Oscar Ulisses. Futebol Globo CBN. Jogador do Brusque da bola bate no braço que não estava apoiado, viu, Carlão e Adriana? E o braço aberto, né? Braço aberto. Eu não sei como que é, que agora a arbitragem ela interpreta, cada rodada é uma interpretação, né? Tem hora que eles falam que se bater no chão e pegar no braço não é pênalti, é um negócio maluco, mas que ela pega no braço, ela pega e o jogador está com o bração aberto, né? Eu acho que dentro da área, toque de mão, podia seguir o jogo. O cara dá um tapa na bola, não tem problema, segue o jogo. Ou segue o jogo ou mão é pênalti, independente se for. Virou bagunça mesmo. Olha a Macaca no campo de ataque ali, à frente da grande área. Chegava ali mais uma vez o Bruno Lopes tentando toque, sobra de bola com a Ponte, se mantém no campo de ataque, a Ponte alugou meio campo, hein? Vem pra cima, lá na ponta canhota, de cabeça o Miguel tentou o toque na bola, brigou por ela, recebeu falta. Recebeu uma falta ali e olha que lá do lado direito o pivô mostrou o número da chuteira pra ele, viu, Adriana? As travas, né? E o Miguel ficou sentindo o peito do pé direito. Agora, bastante dor. A Ponte vai ter aí uma boa oportunidade nesse finalzinho, mas eu acho que valeria um cartãozinho ali pro DG. Pela imprudência. E ele mesmo sente, né? Depois que ele levanta todo o pé ali, na verdade foi o Clinton, né? Que fez essa falta, mas não vai ter cartão, não. Pode ser uma das últimas oportunidades da Ponte torcer pro Serginho caprichar agora. Pois é. Quem sabe ele bate direto, essa assusta todo, pega todo mundo de surpresa, hein, Carlão? O Serginho, ele tem essa qualidade, não está numa noite feliz até aqui, mas ele já aprontou muito, já, coisa boa, né? Falta aqui, favorece a equipe da Macaca, 43,5. Torcedor da Macaca, aumenta o volume aí. Sonsaço da CBN. É falta pra Ponte. É lá pela esquerda, o Serginho tá na cobrança. Todo mundo lá na grande área. É bom momento pra equipe da Macaca. Vem bola pra grande área, o Serginho tá na batida. Vai autorizar o árbitro. 43,50. Que demora pro seu juiz aí apitar aí, autorizando a cobrança da falta, hein? 1 ano e meio. Ele vai lá, conversa com todo mundo. O papo é sempre o mesmo. Não precisa repetir não, ô seu juiz, não precisa repetir não. É falta pra Macaca, autoriza o árbitro, o Serginho bateu direto pro gol. Espalma Nogueira! Defesaça do goleiro do Brusque, Adriano Almeida. Agora foi bem o meio-campista pontepretano. Um chute forte, a meia altura, mas é que foi um pouco mais no meio ali, sem tanto trabalho pro Nogueira, que evitou que seria o empate da Macaca. Ponte vem mais uma vez pra cima, sobe, shampoo de cabeça pra fazer o corte. O Pira não consegue o domínio, a bola vai pra fora, arremesso manual pra Ponte. Finalzinho de primeiro tempo, a Ponte vem pra cima, quer o gol do empate, perde o jogo, 1-0. A Ponte quer o empate leva a Ponte pra final da
Série C do Campeonato Brasileiro. Já tá na Série B, já tem acesso garantido. Vem Brusque, lançamento feito. Bola vai pra fora, arremesso manual para o Brusque aqui pelo lado esquerdo do campo de ataque. Que bela cobrança, a gente falava que ele pode bater direto, bateu mesmo, cara. E um leve desvio ali, a bola fatalmente entraria. Gostei do primeiro tempo da Ponte, o gol tomado foi uma injustiça, uma judiação, um vacilo, né, aqui do lado direito do João Gabriel, na perda do 1 contra 1 contra o Guipira, e dentro da área também os zagueiros não souberam ali neutralizar o jogador do Brusque, mas a Ponte fez um primeiro tempo muito bom. Vinha Brusque pro campo de ataque, chega ali o Kevin para fazer o corte. Vem bola pro campo de ataque, lançamento foi feito. Vamos a 46, a Ponte chega ali pelo meio com o Diego Tavares. Recebe a falta, o toque do Bernardo para cima do Tavares, é falta pra Ponte ali, bem à frente do círculo central do gramado, Adriana, e vai levar perigo ali, pode ser o último lance do jogo. Vai ser o último lance, o Serginho já se arruma ali, pede cartão o Diego Tavares, porque tá apanhando bastante nesse primeiro tempo, mas nada de cartão amarelo pra ninguém do Brusque. Serginho com a última chance desse primeiro tempo. Todo mundo ali na frente da grande área, Serginho na batida, pintou levantamento lá na área, sobe a zaga, faz o corte, ela sobra com Miguel, protege a bola, gira, toca atrás, Luiz Felipe, recebe a bola, volta lá com Miguel, na ponta esquerda, faz a finta, vem pelo meio, foi empurrado, levou vantagem, foi carregando, é falta! É falta em cima dele, é falta que favorece a equipe da Macaca, e o árbitro chama atenção ali, todo mundo pede cartão, porque o tal do Clinton foi na caça do Miguel, viu, Adriana? E não parou, né? O Miguel conseguia fazer o drible, se livrar, e ele queria mesmo fazer a falta. Como é bom esse volante pontepretano, né? Lembra outros bons revelados recentemente, o que me vem à cabeça é Leonaldi, mas o Miguel é ainda mais incisivo no ataque, ele não para de brigar pela bola. Olha, um ótimo valor aí revelado pela base pontepretana. Tem falta mais uma pra Ponte, hein? Já passamos em 46 e 40. Em reta final de primeiro tempo, 1-0, Brusque tá ganhando, a Ponte tem mais uma chance ali de chegar ao empate. Vem bola pra grande área. E é mais ou menos da posição da falta anterior. É lá pelo lado esquerdo, vem mais uma vez o Serginho, na cobrança da falta, ele toma a distância, correu pra bola, bateu direto pro gol, teve desvio, a zaga faz o corte lá pelo meio, briga pela bola, a equipe da Macaca, voltou pelo meio, a sobra de bola, batida na briga, bola, no bate e rebate, caíram 3, 4, 5 jogadores caíram na área, sobe a zaga do Brusque pra fazer o corte, volta mais uma vez com o Serginho, lá pela esquerda, lançamento forte, a bola vai saindo, em tiro de meta que favorece a equipe do Brusque, e o árbitro vai botar um ponto final, já estamos com 47,5. O árbitro quer jogo ainda? O árbitro quer jogo ainda, Adriano Almeida. Eu tenho a impressão de que ele tá consultando alguma coisa pro VAR, porque a bola ficou pipocando ali, era muito jogador caído. Toque pra cá, toque pra lá, os jogadores reservas pontepretanos reclamaram muito, o árbitro ali na hora falou que não houve nada. Tem um toque de mão ali do Olávio. Tem um toque de mão do Olávio, é muito claro, Carlão de Freitas. Vamos ver, confusão ali, vai lá, não, você já parou já. Eu volto com a minha tese. Eu acho que ela pegou em algum lugar, não ser a mão. Eu volto com a minha tese. Dentro da área, a mão não teria problema nenhum, segue o jogo. Podia ter que ela pegou em qualquer outro órgão, menos a mão. Fim de papo, fim de primeiro tempo no Augusto Bauer. Brusque. 1 para o Brusque. Nada para a equipe da Macaca. Opa, chega aí, Rafael Pio. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. Intervalo de jogo no Augusto Bauer, 8h19 da noite, o Brusque vai vencendo 1-0. Em época de tecnologia, podia todo mundo jogar com aquela, sabe, aquela luva de coisa, e a bola tocou na luva, já acende um alarme, é pênalti. Bota uma corneta lá no estádio, a hora que igual aqueles reality, né? Uma buzina de trem pro árbitro prestar atenção. Isso, tocou na mão, na luva é pênalti, não tem discussão. Que coisa de louco, Adriana Almeida, como você disse, os camarotes do Augusto Bauer, por onde os jogadores passam próximos, inclusive felizes, hein, Andri? Felizes, cheios e esperançosos, né? Com esse 1-0 que vai deixando o Brusque mais vivo do que nunca na busca, na tentativa desse acesso. Obviamente o Brusque também vai precisar na última rodada da ajuda no derby para conseguir subir, mas por enquanto vai dando tudo certo pro time catarinense. Na saída do gramado, o Anderson
Anderson da Ponte ainda foi lá reclamar algo com o árbitro, foi o único, o árbitro já cumprimentou, pediu para ir aos vestiários e todos agora nos vestiários do Augusto Bauer. Carlão de Freitas, é aquela história, né? É um time alternativo, é um time que não joga junto. Quando começou a se entender melhor, a Ponte cresceu bastante no jogo. Gostei da Ponte no primeiro tempo, uma Ponte leve, uma Ponte solta, né? Tinha o jogo controlado, não sofria uma pressão insana do Brusque, mas ali na única falha talvez, né? Aqui do lado direito com o João Gabriel e depois na falha defensiva, em que a bola ficou viva ali na área e ninguém tirava, o jogador do Brusque conseguiu a finalização. Mas fora isso, foi a Ponte que teve o controle do jogo. É claro, sem um brilhantismo, essa bola não chegou numa situação privilegiada para o atacante finalizar, mas a Ponte, ela ditou o ritmo. Diego Tavares pelo lado direito, Gustavo Teles chegando, Luiz Felipe também, né? Eu gostei da Ponte, da postura da Macaca, uma postura agressiva. É claro que a situação dentro do campeonato facilita também, né, Pio? Porque é um time solto, né? Evidentemente é um time solto, pois já cumpriu aquilo que tinha que cumprir. Mas gostei. Infelizmente é pro torcedor da Macaca um vacilo, uma falta de comunicação, uma falta de concentração. A Ponte sai derrotada nesta primeira etapa, mas deu bons indicativos aí para a etapa complementar. Nesse momento, gente, Ponte líder, 10 pontos ganhos. E vou falar de saldo de gols porque em número de vitórias praticamente todo mundo que chegar empatado vai estar com o mesmo número, né? Então Ponte líder, 10 pontos, saldo 2. Guarani, vice-líder, 7 pontos, saldo 1. Brusque, terceiro colocado, 6 pontos, saldo menos 1. E o Náutico, lanterna nesse momento, 5 pontos ganhos, com saldo menos 2. E aí a conta, né, é muito simples. Guarani, se vencer a Ponte por 1 gol de diferença, aí nós iríamos para a disputa ali dos cartões, para saber quem chegaria à decisão da competição. Em caso de vitória do Guarani no derby por 2 ou mais gols, o Guarani iria à final. Um empate já serve para a Ponte chegar à decisão. Para o Brusque seria preciso a vitória diante do Náutico, o Guarani perder para a Ponte. Ou empatar. Um empate também. Guarani iria a 8 e o Brusque iria a 9. Aí, para o Náutico, a situação já é um pouco mais complicada. O Náutico teria que torcer pro Guarani perder pra Ponte e ele, Náutico, vencer o Brusque, porque ele iria a 8, o Guarani ficaria com 7 e aí o Náutico chegaria ao acesso à Série B. Ou seja, Guarani e Ponte são os times que têm condições de chegarem à decisão da Série B. Brusque e Náutico brigam com o Guarani para última vaga no acesso. Essa é a situação nesse momento da Série C do Campeonato Brasileiro no Grupo C. Já no Grupo B, aí tá tudo embolado também. Londrina 6 pontos, Floresta 6 pontos, São Bernardo 3, Caxias 3. Amanhã Londrina e Floresta se enfrentam. Se um desses times vencer e chegar a 9, ele ainda não estará matematicamente com o acesso em mãos, porque outros 2 times, o próprio Floresta ou o próprio Londrina e o São Bernardo, poderiam também chegar a 9, aí vai naquela bagunça de critério de desempate também, mas quem vencer amanhã entre Londrina e Floresta também já fica com 1 pé e meio na Série B do Campeonato Brasileiro. Rápido intervalo, daqui a pouquinho, Carlão de Freitas vai destrinchar tudo o que aconteceu até aqui. Brusque 1.0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Ir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Propaganda partidária do PT. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Brusque, Ponte Preta. Central da Bola. 8h, 26 minutos. Carlos Cabela me lembrou muito bem aqui. Eu fiz essas contas, só que tem um detalhe ainda, né? Gols Pro, ele vem antes dos cartões para os critérios de desempate. Eu vou confirmar aqui, obviamente, com 100% de certeza no regulamento da competição, mas é isso mesmo. Então, o Guarani, teoricamente, teria uma vantagem em relação à Ponte pelo número de gols marcados, se eles ficarem empatados em saldo de gols. Então, vamos esperar terminar o jogo, aí a gente vai poder fazer a conta certinha, Carlão de Freitas. De repente essa neguinha velha pronta e faz um golzinho de empate. Acabou tudo! Aí acabou toda a discussão. Aí já tá na decisão, aí acabou. A gente sempre espera a Adri que fala, né? Essa macaquinha safada, de repente ela pronta lá. Pronta, vai lá, faz um golzinho, acabou olha qualquer Carlinhos problema. Velarde tá indo embora, ele é um ponte pretano apaixonado, olha lá. Aí acabou qualquer discussão. O certo é que é legal o quadrangular final, né, Carlão de Freitas? Legal, nossa, maravilhoso. Maravilhoso, Rafael Pio. Cara, eu não imaginaria. Primeiro, disputar a Série C já é um martírio, né? Verdade, ainda mais com os dois. E chegar numa reta final com 2 derbys, e aí o último derby valendo vaga na final, e claro, o acesso pro Guarani. Cara, é muita emoção, né? É muita emoção. Mas é legal, cara. É bacana, Majestoso em festa, uma festa pro futebol campineiro. Sem dúvida. O mais interessante seria a Ponte com um objetivo, o Guarani também com um objetivo confirmado, até pra gente se livrar desta terceira divisão do futebol nacional, mas infelizmente o Guarani deu alguns vacilos e se vê na obrigação de ganhar da Ponte na última rodada. Mas eu acho que a Ponte, ela deu bons sinais, viu, Pio, nesta primeira etapa. É claro que é fora de casa, o Brusque tem aí a faca e o queijo na mão para permanecer vivo dentro da competição. Eu acho que necessita até voltar com uma outra postura, porque vai dando confiança pra Ponte, de repente uma bola boba aí, Serginho tem uma bola parada interessante, a Ponte pode empatar o jogo e naufragar qualquer sonho aí do Brusque, que pra Ponte seria ótimo e aliviaria qualquer tensão do derby, a não ser o derby por si só, né? Que já é um jogo muito emocionante. Mas em termos de jogo aqui, né? Em termos desta partida no Augusto Bauer, gostei da postura da Ponte, a molecada assumindo a responsabilidade. Acho que o único que destoou um pouquinho foi o João Gabriel, que tomou o gol nas costas, né? Do Guipira, que é a jogada que o Guipira tem, a jogada de velocidade, a jogada de força, e o João Gabriel caiu justamente nesta armadilha e depois no sistema defensivo. Mas gostei da postura da Macaca, Serginho articulando, trabalhando. Faltou, claro, aquele passe mais apurado para colocar um Diego Tavares em boas condições, né? Para colocar o Miguel em boas condições de finalização, o próprio Bruno Lopes, que pouco participou. Mas eu gostei da postura, uma postura interessada, né? Uma postura agressiva da Ponte. Pena que, com todo respeito, ainda limitada, né? Porque é um time que treinou pouco, então ela não consegue, assim, impor de uma maneira muito forte o ritmo, mas deu sinais positivos, sim, nesta primeira etapa, de que a Ponte tem condições de reagir na etapa final. Não mexeria, né, Carlão? Não mexeria, não mexeria, tentaria ajustar esta marcação, né? Principalmente ali do lado direito, o Diego Tavares
no primeiro combate, o João Gabriel, uma retaguarda também dos meio-campistas, né? Ora Luiz Felipe, ora o Gustavo Teles ali também para ajudar o João Gabriel, porque a jogada do Brusque forte é o Guipira pelo lado esquerdo. Alguns ajustes defensivos também, o Pedro Rocha um pouco inseguro, mas isso faz parte, né? Faz tempo que não joga, mas eu não mexeria não, eu gostei da postura da Ponte nos primeiros 45 minutos. Mais um rápido intervalo, na volta Carlão de Freitas vai dizer o que espera para a segunda etapa de Até Aqui Brusque 1, Ponte 0. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Brusque, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem tá acertando por enquanto. Se é que tem gente acertando, com certeza tem. Vamos lá, 991869070, rapaziada, no palpitão de hoje, mandando aqui os resultados. 1-0, tá aqui, ó. O João, o Gugu taxista, Carlão de Freitas. O Edu. É o Deve Gugu. ser o Gugu. Não, o Edu tá chateado. E ele tá chateado, tá bem chateado, o Edu. O Fumagalli do Parque Praia. Isso, exatamente. Mais um aqui, ó. O Ismael também 1-0 pro Brusque por enquanto. Mas Carlão de Freitas, os dois vão errar. Vai. Porque a Ponte vai chegar ao gol e pra isso o que ela precisa, Carlão? Ela precisa continuar neste ritmo forte, né? É claro que com mais contundência no último terço do campo, com jogadas mais claras para finalização dos atacantes. O Serginho chegar com um pouco mais de criatividade, está fazendo um bom jogo, mas nas bolas paradas, que é a principal virtude do Serginho. João Gabriel tomar um pouco mais de cuidado na marcação e continuar nesse ritmo, jogando com leveza, jogando com alegria, né? Tô parecendo treinador falando, né? Mas jogando com alegria para buscar o empate. Eu acho palpável o empate. A Ponte não deixou nada a desejar para o Brusque. Achei até que o resultado foi injusto pelo que a Ponte apresentou e pelo que o Brusque apresentou nos primeiros 45 minutos, mas futebol é bola na rede, o Brusque foi mais efetivo, mas a Ponte deu assim um cartão de visita interessante de que ela pode voltar de Brusque com um bom resultado. Gramado sintético parece que ela não sentiu, né, Carlão? Não sentiu. O que sente mais é a parte física, né? Judia demais do atleta de futebol. De volta para todo o segundo tempo de Até Aqui Brusque 1, Ponte 0. Opa! A bola tá rolando no Augusto Bauer. Brusque. Todo o segundo tempo pra você de Brusque e Ponte Preta. O Brusque tá ganhando 1-0, gol no primeiro tempo e vem o Brusque. Comecinho de segundo tempo, já vem pra cima, trabalha com Clinton no campo de ataque, preparou, batida rasteira na trave. A bola voltou, Siriguido! Gol! É do Brusque!
30 segundos deste segundo tempo. A jogada na direita, a bola explodiu na trave, na batida do Clinton. A sobra, ninguém acompanhou o Pira. No meio da área, ele estava lá para empurrar para dentro do gol, estufar na rede. Neste comecinho de segundo tempo, bota 2-0 para cima da Macaca. Que Pira. Para o torcedor do Brusque, só Pira. 2 para o Brusque. Nada pra Macaca, Adriano Almeida. É a lei do ex. Nem deu tempo da Ponte Preta colocar em prática qualquer orientação absorvida no intervalo. Uma bola longa lá pelo lado direito, faltou marcação. O Clinton chutou forte, encheu o pé já numa bola bonita que poderia ter entrado. Pedro Rocha acompanhou, acho que já não alcançaria nessa bola na trave. E aí no rebote, você foi muito feliz em dizer, ninguém da Ponte acompanhou. E o Pedrão também parece que não acreditou nessa bola para tentar voar, esboçar qualquer reação. O Brusque tá na frente e vai encaminhando a vitória 2-0. Olha, Carlão de Freitas com 30 segundos toma 2-0 a Ponte. E eu acho que quem estava na jogada ali para marcação do Pira era justamente o João Gabriel, que tomou nas costas o primeiro gol. Aí deixa o comentarista com cara de tacho numa situação, porque eu falei tão bem do primeiro tempo da Ponte, com 30 segundos toma aí o segundo gol, mas ao mesmo tempo também corrobora com aquilo que eu vinha falando do João Gabriel. Era justamente ele que estava ali desatento, né, completamente sem concentração, e o Gui Pira foi lá e fez o segundo gol, dando aí uma vantagem super interessante pro Brusque. Agora é mais difícil pra Ponte. Trabalha mais uma vez o Brusque, vem pro campo de ataque aqui pela direita com o Clinton, faz uma pedalada ali, trabalha a bola, faz a finta, carrega a linha de fundo, preparou cruzamento fechado das mãos do Pedro Rocha, bota a ordem na casa da Macaca, Adriano Almeida. Coloca a ordem na casa da Macaca e já liga, tenta ligar uma jogada rápida, desce o Miguel aí na velocidade. Vem Miguel, tem a marcação em cima dele do pivô, acompanha o Miguel lá no meio campo, sobra de bola lá pela direita, vem mais uma vez a Macaca tentando chegar no campo de ataque com o Diego Tavares, ele vem na diagonal, carrega, dá um tapa na bola, passou por todo mundo, sobrou com o Luiz Felipe, entrou na área, batida, Giriguidu! Ponte já responde com Diego Tavares. O trabalho feito ali no meio campo. Troca de passes da Macaca. Luiz Felipe encontra Diego Tavares. Entrando entre os zagueiros. Ele sai na cara do Nogueira. Toca pro fundo do gol. Diminui o placar a equipe da Macaca. Xiriguidum para Diego Tavares. 2 pro Brusque, agora 1 pra Macaca, Adriano Almeida. Uma bonita triangulação. A jogada começou com o próprio Diego Tavares. Ele toca pro Miguel, que faz o corta-luz, e aí ela fica com o Luiz Felipe, que serve de novo ao Diego Tavares. Ele domina no meio da defesa e tem muita tranquilidade para colocar a bola na frente, tocar na saída do goleiro, diminui a diferença. A Ponte tá no jogo 2-1. Olha, a Ponte Preta já respondeu logo em seguida, Carlão de Freitas. Rapaz, um dos gols mais bonitos da Ponte nesta Série C. Que jogada bem trabalhada, começar pelo corta-luz do Miguel, deixando a bola pro Luiz Felipe, o Luiz Felipe fazendo o famoso 2-1 com o Diego Tavares, a infiltração do Tavares e a finalização. Um gol que dá esperança, né? Um gol que mostra que a Ponte tem condições de reagir nessa segunda etapa. E olha, o Diego Tavares, ele não jogou nada a Série C inteira, mas nos 2 jogos principais da Ponte nesse quadrangular, ou nos últimos 2 jogos, contra o Náutico, que sacramentou o acesso hoje, ele tem se mostrado assim, a grande expressão da equipe, assumindo a responsabilidade e hoje marcando um gol, colocando a Ponte de volta aí para buscar o empate. 2-1 é o placar do jogo. Mexe. Opa, vai lá, Adri. Primeira alteração do jogo na Ponte Preta. Foi embora o 77, Bruno Lopes, para a entrada do 99, Ricardo Oliveira, um atacante pelo outro. Ricardo Oliveira é nome de artilheiro, hein, Cabelá? Eu ia dizer justamente isso. O nome é de artilheiro e a posição é a mesma, né? Olha, Carlão de Freitas, volta a Ponte Preta é com o Ricardo Oliveira no lugar do Bruno Lopes. Segura aí, Carlão, porque vem Brusque mais uma vez pro campo de ataque, abertura com Clinton pela direita, fez a finta, puxou pelo meio, botou pra dançar, bateu rasteiro, Pedro Rocha! Defesaça do goleiro da Ponte, ela sobra com o Miguel, rola a bola com o Luiz Felipe na saída, é falta nele.
É falta que favorece a equipe da Macaca. Carlão de Freitas, a Ponte mexeu e a Ponte tá viva no jogo. A Ponte tá viva no jogo, ela se manda pro ataque, tanto é que fica vulnerável, né, no setor defensivo. O Pedro Rocha agora fazendo uma boa defesa, sendo decisivo. A entrada do Ricardo Oliveira muda um pouco a dinâmica do sistema ofensivo da Ponte, né? O Ricardo é um cara mais de finalização, é o famoso camisa 9 mesmo, e agora com 2 jogadores de velocidade pelas beiradas, o Miguel e o Diego. Vem Diego Tavares, faz uma finta bonita, sobra a bola para Ponte Preta no campo de ataque na grande área. Tá caído o jogador da Ponte pedindo pênalti ali no meio da grande área. Era quem chegava ali, parece que era o João Gabriel que chegava de surpresa ali no meio da área, Adriana. Mas a impressão que eu tive é que o João Gabriel chutou o chão e também o jogador do Brusque no momento em que ele tentava uma finalização. Tá sentindo bastante tanto o jogador Ponte Pretano como o jogador do Brusque também, me parece o Jampô ali caído, com muitas dores agora. Vamos ver a sequência dessa dupla, João Gabriel e Jampô aí para os dois times. Cabela. Oi. 55 minutos do segundo tempo lá em Bragança Paulista, 0-0 Bragantino e Grêmio. Pênalti pro Bragantino. Aí foi pro VAR, aquela coisa, 4 minutos já de paralisação, reclamação. Por enquanto, 0-0. O pênalti tá marcado. E a gente tá vendo o replay aqui, o João Gabriel vai bater e ele é calçado pelo jogador. O que sai do gramado é do pé do jogador Jampon. Ele foi calçado na área. Já vi árbitro, principalmente no vídeo. Principalmente no vídeo. Mas acho que foi lance de jogo. Vamos ver, não teve tanta reclamação por parte da Ponte, mas eu creio que foi lance de jogo. E a Ponte, cara, não só a Ponte, se eu falar pra você que estamos acompanhando um bom jogo de Série C, ainda mais no tapetinho lá do Augusto Bauer, né? Tão criticado, tão vilipendiado, e Ponte e Brusque vão realizando uma grande partida, né? Um bom jogo, até subindo um pouco, elevando o nível, né? De Série C de Campeonato Brasileiro. É claro que é uma Ponte mais solta, uma Ponte mais leve, o Brusque com necessidade, por isso um jogo aberto, um jogo franco, mas até aqui uma boa partida de futebol, velho. Terceirona. Eu transmiti Brusque e Guarani lá na primeira fase, lá no começo das primeiras rodadas, foi um jogo terrível. Não, os jogos no Augusto Bauer são complicados, né? Exato. E aí se você pega Ponte e Brusque nesse quadrangular final no Moisés Lucarelli, também não foi um jogo legal. Não, terrível. Os 2 jogos do Guarani com o Brusque também não foram legais. Agora esse tá bom, Carlão. Esse tá bom e bom tecnicamente, principalmente por causa da Ponte. A Ponte com essa molecada aí vai fazendo um bom jogo, né? Trabalhando, o gol da Ponte foi muito bonito, e o Brusque, claro, dentro do que ele precisa, né? Olha aí. Olha a Macaca, linda jogada do Miguel, na hora da conclusão ele acaba sendo travado ali, ela sobra com o Luiz Felipe, já faz de domínio, toca mais atrás, quem recebe por ali é o Teles, devolve pelo lado direito com o Kevin, faz de domínio ali o Kevin, passa o pé em cima da bola, busca alguém pro passe, encontra o Luiz Felipe, aqui pela esquerda, Luiz Felipe domina, toca do lado, curtinho com o Serginho, volta com o Luiz Felipe, protege, gira o corpo, escapa da marcação, foi pra tabela, Miguel se enrolou ali com a bola, ele volta pra fazer o domínio, mas toca mais atrás, foi caçado ali pelo Mangabeira, que recebe o primeiro cartão do jogo, viu, Adriana? Amarelo para Jean Mangabeira do Brusque, que ainda reclama um pouco do cartão, mas ele foi sim amarelado o primeiro do jogo. Eu acho que o Pio quer falar de uma novela. John cobrou o pênalti pro Bragantino, 61 minutos do segundo tempo. 1 Bragantino, 0 Grêmio. Meu Deus. Pra quem assistiu Chelsea Liverpool hoje pela manhã, o VAR pouco participa. E quando participa é rapidinho. Ó, o pênalti foi aos 53, tá? Ele cobrou aos 61. Segura aí, Pio. Vem Ricardo Oliveira, bateu de longe, pega o goleiro. Nogueira cai pra fazer a defesa. Pode completar, Pio. 7 minutos, né, tá louco, pra cobrar um pênalti. É muita coisa, cara. Meu Deus do céu, gente. Primeiro que aqui a gente está na República Federativa dos Pênaltis, né? Tudo é pênalti. Tudo é pênalti. E aí sim, é um choque de realidade. A gente brinca tudo, mas você assiste uma Premier League, tá louco. É um show a arbitragem, é um show VAR, o jogo é muito legal. Diríamos, Carlão, temos muito que aprender aí. Temos muito que aprender. Principalmente essa questão do VAR, né? A interferência do VAR. Olha a Ponte Preta na roubada de bola, o árbitro pega uma falta, dá a falta que favorece a equipe do Brusque ali no campo defensivo. E a Ponte Preta tá fazendo ali uma marcação muito forte pelo meio campo. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo do jogo, Série C do Campeonato Brasileiro, no Augusto Bauer. O placar da CBN tá assim, ó. Brusque! 2 para o Brusque. Ponte Preta! 1 para a equipe da Macaca, Pio.
Central da Bola. E acabou em Bragança Paulista. Bragantino 1, enfim, Grêmio 0. Fluminense venceu o Atlético Mineiro 3-0. O Internacional bateu o Botafogo por 2-0. Bola rolando pela Série B. Ferroviária e América Mineiro, 14 do primeiro tempo, 0-0. Futebol Globo CBN. Vamos chegando a 11 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Carlão, a Ponte voltou com uma vontade da marcação no meio-campo diferente. Voltou bem, tirando o erro justamente do segundo gol, a desatenção na marcação, mas ofensivamente a Ponte vai jogando bem, trabalhando mais pelo lado esquerdo. O Miguel participando mais também das ações ofensivas. A Ponte trabalhando a bola, né? Não é bola alçada, não, trabalhando a bola e levando perigo à defesa do Brusque. Sai tocando bola a equipe da Macaca ali do campo defensivo. Luiz Felipe recebe pertinho do círculo central do gramado, já faz a ligação com o Anderson, zagueirão que vem lá pela direita. Bota a bola na frente, lá pro João Gabriel. Marcação encosta, ele volta a bola. Luiz Felipe pela meia direita, carrega a bola. O Luiz Felipe encontrou aberto ali o Diego Tavares, faz o domínio, chega por baixo para fazer o corte o Guipira. A bola volta mais uma vez lá pela esquerda da saída de bola, a equipe do Brusque. A Ponte toda fechadinha, marcação forte ali para cima da equipe do Brusque. A bola vai para fora. Último toque, Ponte Pretano, arremesso é manual para a equipe do Brusque. Lá pela esquerda, quase 12 minutos deste segundo tempo, 2-1 é o placar, hein? 2-1 é o placar para a equipe do Brusque. Lá pela esquerda, o arremesso é manual que favorece a equipe amarela do Brusque. Quem vai chegando lá é o Alex Juan para fazer a cobrança com as mãos lá no sistema defensivo da equipe do Brusque. 12 minutos passados. Só aquela mexida apenas, né? No intervalo, né, Adriano Almeida? Sim, a entrada do Ricardo Oliveira no ataque e na saída do Bruno Lopes, camisa 77. Estamos chegando já quase 13 minutos de jogo, enquanto a TV vai passando os melhores momentos da partida do ano passado aqui ainda, gente. Que beleza, viu? Se tivesse acabado o jogo, não tinha me avisado. Olha a bola, a equipe da Macaca já sai jogando ali pela intermediária, toca na bola mais uma vez ali, o Luiz Felipe recebe aqui pela esquerda, Miguel, bom jogador, Miguel faz uma partidaça, vem pro campo de ataque, encontra lá na frente o Ricardo Oliveira, foi puxado, pediu a falta, o árbitro disse que não foi nada, segue o jogo, sai trabalhando o Bernardo, ali pelo círculo central do gramado, já rola a bola lá pela esquerda com o Alex Juan, ele faz o domínio, busca o espaço mais de um lado, ali com o Mangabeira que recua, lá com o Jean Paul. 2-1 é um placar interessante para a equipe do Brusque, que vai para a última rodada com chances de acesso à Série B. A Macaca com essa derrota vai ter que fazer um pontinho pelo menos na última rodada para tentar chegar ali na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Trabalha a Macaca no campo de ataque, é falta. Falta de novo em cima do Diego Tavares, que reclama uma barbaridade ali, Adriano Almeida. E com razão, né? Toda hora ele vem apanhando e o árbitro até agora só um cartão amarelo. O Diego Tavares que tá muito bem, correndo muito por todos os lados do campo, agora sofre essa falta bem perto do meio campo. A Ponte já joga. Já joga ali com o Serginho no campo defensivo. Devolve lá pela direita com o Anderson. O zagueirão vem pro campo de ataque, atravessa a linha divisória do campo. O Olávio vai ali pra cima dele. Ele volta a bola com o Serginho, recua do lado esquerdo com Edson. O zagueirão vem pro ataque, bota a bola na ponta canhota. Aqui pela esquerda com o Miguel. Faz o domínio, domina mal a bola, perde o lance, dá recuperação DG. Briga pela bola e aí ele comete falta, né? Ele perde o domínio da bola, comete a falta em cima do DG. O jogo tá parado, Adriana. Deu um pescoção no Miguel e de novo agora o Miguel reclama muito também. E um detalhe, né, Cabelo, a gente já falando sobre o derby, né, que daqui uma semana pode decidir muita coisa nesse grupo. Pode decidir, na verdade, tudo do grupo C, o derby da semana que vem. O Marcelo Fernandes poupa os jogadores da Ponte Preta, a Ponte que hoje teria 2 atletas pendurados, o Elvis e o Diogo Silva. Os dois sequer viajaram para a cidade de Brusque. O Elvis, inclusive, está acompanhando a situação de uma sobrinha dele que está internada numa condição delicada. Está lá na cidade de Maringá, foi liberado. Mas semana que vem, obviamente, volta para se preparar para o derby. A única dúvida que a Ponte deve ter para esse derby é a presença do Gé, né? Que está com problemas musculares. Agora cartão amarelo para o Serginho por uma falta dura. Mais um amarelado, apenas 2 no jogo. Mas eu retomo então dizendo que o Gé deve ser dúvida ainda para o derby ao longo da semana, assim como o Léo Oliveira, que hoje foi desfalque com dores musculares, foi liberado do jogo. E eu já vou emendar as substituições aqui, porque vai fazer 2. A primeira, tá indo embora o camisa 9, o Olávio, o atacante, para a entrada do 20, o Douglas. Quem também vai embora é o DG. O DG com a camisa 27 dá lugar ao camisa 18, Tomás Costa. Muito bem, vem o Tomás na equipe
do Brusque, o DG tá indo embora. O DG é o grande pensador do meio campo ali do Brusque. Carlão fala daqui a pouquinho, vai entrar um outro que seria o pensador ali, o Tomás, que fez bons jogos, desses jogos que eu acompanhei do Brusque, fez bons jogos, viu, Carlão? O Brusque tenta aí retomar a posse de bola, se impor um pouco mais, porque à medida que a Ponte vai ficando com a bola, vai criando oportunidades, vai ganhando confiança, de repente toma um empate aí, o Brusque fica sem forças para reagir. Então o técnico Bernardo Franco já percebeu que a Ponte neste momento ela é melhor, ela fica mais com a bola e coloca jogadores ofensivos para tentar tirar este pequeno domínio da Macaca. Esse Douglas é o primo do Richarlison e do Alec Gol, né? Exatamente, ele mesmo, atacante, primo mais novo aí do Richarlison, hoje comentarista dos canais Sport TV, e o Alec Gol, ex-atacante. Toca a bola, a equipe da Macaca, era a saída, despacha para o campo de ataque, no meio do caminho tem a marcação ali em cima do Ricardo Oliveira, a bola vai sobrando lá no sistema defensivo com o alemão, o Ricardo Oliveira vai para cima do alemão, bola recuada lá com o Nogueira, tem gol, fala, Pio! Em Araraquara, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Fabrício Daniel abre o marcador para Ferrinha, Ferroviária 1, América Mineiro 0. Agora o Kevin, ele fechou o olho para fazer o cabeceio ali, a bola foi para trás ali, aperta a marcação do Brusque na saída, bola Ponte Pretana ali pelo meio, Serginho, de cabeça, toca na bola, vem com o João Gabriel, faz a tabelinha, bola enfiada lá no campo de ataque, quem chega é o Jean Paul, de perto da canhota, dá um bicão na bola, joga no ataque do Brusque, o Douglas briga ali pela bola, fica com ela, ganha, leva melhor para cima do Anderson, tem marcação em cima dele ali, marcação forte. A zaga Ponte Pretana, o Gustavo Teles estava em cima ali, dá um bico na bola, joga pra fora, arremesso é manual. Ponte deu bobeira, deu branco ali na Ponte Preta, esse momento da chegada do Brusque, 17,5, segundo tempo, 2-1, a Ponte tá perdendo o jogo, vem bola pra grande área, sobe de cabeça, o Anderson faz o quarto, briga pela bola na saída, Luiz Felipe recebe falta. Foram duas faltas, uma no Gustavo Teles, a primeira, e a segunda do Luiz Felipe, que valeu, foi a primeira, né, Adriana? A primeira lá atrás já, o Brusque tentou um ataque. A defesa da Ponte parece que estava pesada ali para tirar essa bola e conseguiu essa falta para agora desafogar e partir para ataque. Vem Macaca pro campo de ataque, daqui a pouquinho informação do gol. Pode falar, Pio. E o Coelho já empata, Miguelito. Ih, vai pro VAR. Ih, vai pro VAR. Mas enfim, tá 1-1, Camila. Agora se vai ficar, não saberemos. Uma hora depois. Daqui 10 minutos a gente informa. Toca a bola a equipe da Macaca com o Serginho. Rola a bola no sistema defensivo ali com o Gustavo Teles. Quem encontra aberto pelo lado esquerdo, o Edson. Edson na perna direita faz o lançamento no ataque. Jean Paul jogou em cima ali do Bernardo. Deu certo pra ele ainda. Volta a bola com o Jean Paul. Dá abertura lá pelo lado esquerdo com Pira. Tá em lançamento pra grande área aqui pelo lado direito. Quem chega é Miguel pra fazer o corte. A bola volta com o Serginho. Dá um bicão na bola lá na ponta direita pro Diego Tavares. Encara a marcação em cima dele. Faz o break. Gingou pra lá, pra cá. Carregou. Buscou alguém. Vai na linha de fundo. Prepara cruzamento. Nem bateu pro gol, nem fez o cruzamento, a bola foi pra fora de graça pra equipe do Brusque, Adriana. Agora displicente nesse ataque pelo lado direito, né? Tentou cruzar de qualquer jeito e de qualquer jeito não vai. Bola forte, saiu toda torta. O Nogueira vai com tranquilidade ali repondo pra colocar a cobrança do tiro de meta. Não valeu. Carlão já saiu? Já saiu, foi rápido esse aqui. Foi rápido, hein? Impedimento no lance, então o gol de Miguelito pelo América Mineiro invalidado. A Ferroviária segue vencendo 1-0. Carlão, eu vou proibir você de elogiar algum jogador que está em ganho. Mas o do Diego agora, eu não entendi o posicionamento do Ricardo Oliveira, porque ele não é um centroavante, é o cara pra ficar ali no meio da área brigando com os zagueiros. Ele foi de encontro com o Diego Tavares, ele dificultou pro Diego, ao invés de ele abrir, ele fechou. E aí o Diego ficou sem opção, teve que queimar um chute absurdo, um chute ruim, mas eu não entendi o posicionamento do Ricardo Oliveira. Esse Ricardo Oliveira precisa bater um papo com o Chará dele. Opa, esse foi fera. Bateu esse um papo. Foi muito acima da média. E tem uma história de vida maravilhosa. Gente boníssima. Trabalha a bola mais uma vez, a equipe da Macaca, Serginho recebe lá no sistema defensivo, faz a abertura pela esquerda com o Edson. A Ponte vai tocando a bola, o Brusque fica só esperando, tá 2-1 para a equipe do Brusque. Resultado que deixa o Brusque vivo para a última rodada. Resultado que deixa a Ponte precisando de ponto na última rodada para chegar à final da Série C. Na Série B já tá. Falta aí um pontinho para chegar na final da Série C do Campeonato Brasileiro. É falta que favorece a equipe da Macaca. Gustavo Teles tem pressa, já faz a cobrança rapidinho ali. A Ponte chega no campo de ataque. Mais uma vez trabalhando a bola lá pela direita com o João Gabriel. Toca no Diego Tavares lá na linha de fundo. Marcação para cima dele.
fica pedindo escanteio, mas não, só tiro de meta, Adriana. Tiro de meta porque o Diego Tavares me parece também um tanto cansado já, o atacante pontepretano, caindo ali pelo lado direito, agora não conseguiu evoluir. Apenas tiro de meta pro Nogueira, que tem pouquíssima pressa para cobrar. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando, é o segundo tempo do jogo, Série C do Campeonato Brasileiro do Augusto Bauer. O placar da CBN tá assim, ó. Brusque! 2 pra equipe do Brusque. Ponte Preta! 1 pra Macaca, Pio. Central da bola. Em 6 minutos a bola rola na Neoquímica Arena para Corinthians e Mirassol, Série A do Campeonato Brasileiro, todo o segundo tempo aqui na CBN com Oscar Ulisses. Futebol Globo CBN. Tem uma falta anotada pra Ponte Preta e um cartão amarelo ali pro Douglas, Adriana. O camisa 20 do Brusque agora amarelado porque ele deu uma pancada no Luiz Felipe. Luiz Felipe esbravejando, gritando e passando mal ali no gramado, deitado no gramado do Augusto Bauer, agora o jogador pontepretano. Tá sentindo muito ali o Luiz Felipe. Tem jogador da Ponte que chega e dá um totorzinho assim pro baixo. Levanta aí. Não é bem assim, né, Carlão? Chegou chegando, hein? Chegou por cima ali o Brusque tem essa característica, né? Até o futebol do sul do país, né? O futebol de muita imposição, de muita força, mas foi uma chegada forte, sim, no Luiz. E antes de ter esse gramado sintético, aquele gramado horrível que tinha, cheio de torceira. Lembrava o Serra Dourada dos anos 80, Meu Deus do céu. E aí tinha o jogo pesado e o gramado ruim. Eu lembro da contusão do Everton, lembra? Do Everton, atacante da Ponte, horrível, uma lesão terrível. É verdade. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca na saída lá pela direita, quem vem com ela tocando por ali era o Serginho, devolve lá com o Anderson, o Douglas vai pra cima dele, o Anderson meio que esquisito, mas consegue o recuo com o Pedro Rocha, goleirão da Ponte da perna direita, faz o lançamento, joga pro campo de ataque, lá pelo lado direito, Diego Tavares faz o desvio de cabeça, vem Jampou, dá um biquinho na bola, devolve o Brusque do campo de ataque, mais uma vez ela vai sobrando com o Anderson, ele faz a proteção ali à frente do Douglas, recua mais uma vez com o Pedro Rocha! Saía jogando, o Pedro Rocha jogou nos pés do Douglas, que não conseguiu o domínio, a bola voltou pra ele, Adriana Almeida. Com emoção, com forte emoção agora, porque o Pedro Rocha chutou fraco essa bola pra colocar pro jogador pontepretano. Se o Douglas consegue o domínio, certamente o Brusque mataria o jogo. Deu muita sorte agora o goleiro da Macaca. Meu Deus, olha a Macaca, vem pro campo de ataque, lançamento forte, Nogueira. Domínio no peito. O Ricardo Oliveira faz a pressão ali, ele faz a defesa, Carlão de Freitas, a emoção do Pedro Rocha tá deixando o torcedor da Ponte bravo, hein? O Pedro está passando uma certa insegurança pro sistema defensivo da Ponte, né? O ritmo de jogo para goleiro é fundamental e é até... dá para se entender realmente alguns vacilos, mas precisa tomar cuidado. Senti que alguns jogadores da Ponte que se destacaram abaixaram um pouquinho, né? O Serginho voltou com uma bandagem no joelho, talvez esteja sentindo alguma coisa, ainda mais gramado sintético, caiu um pouquinho de produção. O próprio Diego Tavares lutando muito, né? Correndo absurdamente também abaixou um pouquinho e o ritmo da Ponte caiu. Tudo bem que ela fica com a bola ainda, ela tenta jogar em cima do Brusque, mas sem tanta efetividade. Ela fica com a bola, mas não exige do sistema defensivo do Brusque, que até aqui vai conseguindo aí se segurar, vai conseguindo administrar. Então, não sei. Aí quando olha pro banco, o Marcelo tem poucas opções, né? O menino Lucas Emanuel, que é um meia de 17 anos, Pedrinho é um volante, não tem assim tantas alterações para mudar o jogo. Ponte Preta responde, o Brusque também ali pelo meio, no sobe e desce da bola, vai sobrando a bola com o Gustavo Teles, dá o bico nela, tira o perigo da frente da grande área, ela vem pela intermediária, por ali quem faz o domínio vem com ela é Mangabeira, atrapalha a equipe do Brusque no campo de ataque, o Clinton tenta a devolução, bate nas pernas do Kevin, volta no Clinton, bola rolada, ali pelo meio, levantamento na área, passa por todo mundo, lá do outro lado, vai sobrando por ali com o Diego Tavares, que faz o domínio, gira o corpo para fazer o toque, mas mais uma vez é lá pela direita, a saída e a falta, mais uma falta anotada, quando a Ponte tenta sair, recebe a falta de novo, Adriana. Do Alex Juan agora, eles vão fazendo um rodízio, né, em cima dos jogadores pontepretanos, isso também vai minando a paciência deles, né. Marcelo Fernandes conversa agora com 2 jogadores, a Macaca vai mudar em breve.
Toca a bola a equipe da Ponte mais uma vez, trabalha aqui pelo lado esquerdo dessa vez, hein? Por aqui com o Miguel. Ele faz a proteção, a bola recuada, começa de novo lá atrás com o Kevin inverte a jogada, o Anderson recebe lá pela direita, o zagueiro da Ponte vai tocando a bola, vai carregando, Douglas encosta, ele volta ali pela meia, volta mais uma vez com o Edson, que encontra o Miguel aberto aqui pela esquerda, encosta a marcação, Miguel vem na diagonal, carrega ali pela meia, chega ali perto do círculo central do gramado, bota a bola lá com o Anderson, de primeira despacha pro campo de ataque, João Gabriel tá jogando de meia direita, o João Gabriel, com o Serginho lá na lateral direita, já faz o passe, devolve com o João Gabriel, abre com o Diego Tavares lá pela ponta direita, fez o break, buscou o espaço, tocou ali pela meia, preparou a batida de fora da área, pega o goleiro! Luiz Felipe, um canhão de fora da área, cai no canto esquerdo para fazer a defesa, o Nogueira, Adriana. Ele tem essa característica de chutar bem, de chutar forte, preciso. Agora tentou o Luiz Felipe, teve um pouco de espaço, até que enfim a Ponte com mais uma boa chance. Carlão, tô dando uma olhada aqui, o Serginho tá jogando na lateral direita para soltar o João Gabriel no ataque. Soltar o João Gabriel, o Luiz Felipe também já foi embora, o Serginho ajuda aqui na primeira construção, até porque tem qualidade para isso, mas acho que essa bandagem no joelho me preocupa um pouco, né? O Serginho, até pela idade, o gramado, não sei não, talvez, acho que ele deva deixar o jogo. Toca a bola Miguel mais uma vez ali pela intermediária com o Gustavo Teles, quase que ele perdeu a bola, rolou ali pelo meio, vem trabalhando mais uma vez, era o Serginho na verdade, tocou pro Gustavo Teles que arrumou tudo por ali, trabalha mais uma vez o Luiz Felipe, lá pela direita com o Anderson, volta a bola com o Gustavo Teles ali pelo círculo central do gramado, Serginho agora tá aqui pelo lado esquerdo, hein? Faz o domínio Serginho, na perna direita, despacha lá pro campo de ataque, faz o lançamento lá pro Diego Tavares, zagueirão chega, dá um bico na bola, joga lá na arquibancada, remessa manual para a equipe da Macaca, vai mexer a ponta, eu vou girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 27, segundo tempo de jogo, placar CBN tá assim, ó. Brusque. 2 para a equipe do Brusque. Ponte Preta. 1 para Macaca. Central da bola. Sexta e última rodada desta segunda fase, marcada para o próximo sábado. Os 2 jogos às 5 da tarde, no Moisés Lucarelli. Tem o Derby Ponte Guarani e lá nos Aflitos, Náutico contra o Brusque. Tá mexendo a equipe da Ponte, daqui a pouquinho a Adriana Almeida confere, já vi que o Miguel tá indo embora, o Miguel já foi embora, daqui a pouquinho a Adriana confirma tudo pra gente. E agora o Serginho também que vai deixar ali, o árbitro vai lá já fala pro Serginho. Tá parecendo futebol americano, né, Cabela? Pois sai um time inteiro, entra o time inteiro. Que coisa, rapaz. E os números parecem também, né? Os números idênticos, sim, né? Tem 35, 77, entrou 70. Que beleza, hein? Vamos lá então, Adriana Almeida. Bom, vamos lá então. Saíram o 37, Serginho, também o 8, Miguel, e o 20, João Gabriel. Esses saíram então, Serginho, Miguel e João Gabriel. Entraram o 70, Lucas Emanuel, o 80, Danielzinho e o 18, Thiago Oliveira. Muito bem, Thiago Oliveira, o 18, né? Isso. Thiago Oliveira, muito bem. Carlão de Freitas, fez uma mexida aí no geral, hein? O Serginho já estava dando sinais, né, de desgaste, tanto é que ele recuou um pouquinho para participar da primeira construção. O próprio Miguel também já estava puxando a perna aqui no último lance. Então o Marcelo Fernandes começa a trocar muito em virtude da questão física, né? Por isso que a gente fala do gramado. É claro que esses jogadores estão cansados e tudo mais. Eu acho que o gramado impacta muito, principalmente na alteração do Serginho, que claramente ele caiu muito de produção em relação à primeira etapa. Cabelá. Oi. Só uma correção aqui, o camisa 80 da Ponte é o Pedrinho, tá? É o Pedrinho que tá em campo, não o Danielzinho, como eu tinha dito anteriormente. Muito bem. Lucas Pedrinho e Thiago Oliveira. Olha a Ponte no campo de ataque trabalhando ali na frente da grande área, mais uma vez para ali com quem trabalha a bola, Luiz Felipe. Faz o domínio, toca o Diego Tavares, devolve ali pela meia. Chega Pedrinho, não consegue o domínio. Tem marcação forte para cima dele, dá um bico na bola, joga para fora do campo. Era o Bernardo que chegava ali, jogou para fora do campo, arremessa manual para Macaca. O próprio Diego Tavares vai na cobrança, mas o Nogueira. Caiu Nogueira na área, o árbitro vai lá bater um papo com ele, pede atendimento, o goleiro da equipe do Brusque, esse Nogueira a gente já conhece
de outros filmes. Não é a primeira vez. No jogo contra o Guarani ele também gostou bastante de fazer cera, agora de novo. Não mostra efetivamente nenhum tipo de lesão, parece câimbras, tá alongando as pernas, o árbitro já falou que vai acrescer. Agora a TV mostra aí um replay e realmente, assim, ele não teve nada, ele simplesmente caiu no gramado, levantou a mão, se jogou e vamos ter aí muitos longos minutos de acréscimo se depender aí dessa pseudolesão do Nogueira. A gente fala quando é o time que é adversário dos times de Campinas, a gente fala, mas os daqui também faz também, né, cara? Faz. Você pega o menino do Guarani, o Dalberson, meu Deus do céu. Nossa, o Dalberson é terrível. Mas isso é o mal do futebol, né? Sim. Hoje, infelizmente... Isso tem na Premier League, não? Tem, mas num número bem menor, né? E infelizmente no Brasil é sintomático. Qualquer defesa mais importante do goleiro, acontece isso. Ou então no momento em que o Brusque se vê numa situação mais difícil dentro do... Não Brusque, né? Ou uma equipe que está numa situação mais difícil, o goleiro faz isso também. É difícil. Olha lá o Diego Tavares na resenha. E o detalhe, a gente fala assim, né? Legal. Como que é o comportamento dos brasileiros na Premier League? É bem diferente. Essa que é a Mas isso é o mal, é o futebol sul-americano. Você pega em Libertadores, tá louco, terrível. O menino do Flamengo, o Rossi, nossa, mãe. Meu Deus. Bola recuada lá com o Pedro Rocha. Cuidado aí, Pedro Rocha. Cuidado. Isso, toca fácil do lado aí. Já sai jogando, curtinho. Quem vem buscar o jogo aqui no sistema defensivo é o Luiz Felipe. Faz o domínio, vem carregando a bola na saída da equipe da Macaca. Bota ali com o Teles. Alguém falou lá no banco de reservas alguma coisa, ele falou que não. O Luiz Felipe olhou lá pro banco de reservas e falou: não. Acho que ele quer jogar. Até porque o Luiz Felipe é titular e hoje é um jogador fundamental no esquema da Ponte. Acho que o Marcelo falou: ô Luiz, como é que tá o abacaxi? Tá bom? Quer sair? Não. O Lucas tomou uma paulada ali na primeira vez que ele pega na bola, é falta pra Macaca ali, Adriana Almeida. É uma falta que pode levar perigo, não é tão perto da grande área, mas um lançamento pra área pode deixar uma jogada perigosa. O Nogueira vai arrumando a barreira ali, pode ser uma boa oportunidade pra Macaca. Pedrinho é quem ajeita ali pra cobrança. Já se ajeita o Pedrinho para fazer a cobrança, tá todo mundo ali na meia-lua da grande área. Bom momento pra equipe da Ponte. 32 minutos e 20 deste segundo tempo, 2-1, Brusque tá ganhando. Vem bola pra área, tá todo mundo ali à frente da grande área. Bom momento pra Macaca, que vai em busca do gol de empate. O empate dá a vaga na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Pedrinho na cobrança da falta, de perto da direita pro levantamento, tá todo mundo lá no meio. Correu Pedrinho, faz o levantamento, baixinho. No meio do caminho, tava lá o zagueiro para fazer o corte. A bola volta com o Diego Tavares. Rola do lado com o Luiz Felipe no círculo central do gramado. Lá pela direita tem o Pedrinho. Ele prefere o lançamento em profundidade, lá na frente para a chegada do Lucas. Ele faz o domínio, carrega a bola, pintou o cruzamento, rasteirinho por baixo. Alemão tava lá. Faz o corte, dá um pico na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual pra equipe da Ponte. Lá do outro lado, quem vai chegando pro arremesso manual é o Diego Tavares, que vai lá pra fazer a cobrança. Vai se ajeitando lá o Diego Tavares pra cobrança quando o Brusque mexe mais uma vez. Daqui a pouquinho a Adriana comenta, ela traz a informação. Daqui a pouquinho. Arremesso manual pra Ponte, é lá pela direita. Tá lá o Diego Tavares mais uma vez pra cobrança. Vai jogar bola em direção à grande área. Todo mundo lá na área. Diego Tavares na cobrança. O Pira fica catimbando ali à frente. Vai trabalhando mais uma vez a Ponte no ataque. Vem Ponte. Arremesso manual cobrado. Entrada da grande área. Sobe a zaga do Brusque pra fazer o quarto. Jogou pra fora. Agora sim, Adriana Almeida. Tá indo embora o camisa 50, Bernardo, do Brusque, para a entrada do 16, Roberto. Trabalha a Ponte Preta na chegada. Ali à frente da grande área, Luiz Felipe bateu na bola, a bola voltou com ele, bateu para longe do gol. Bateu o rasteiro, a bola bate no jogador da Ponte ali na entrada da grande área, volta pra ele, aí ele bate perto da esquerda, aí pega a mão na bola, joga muito longe do gol, Adriano Almeida. Ele fez uma tabelinha meio que sem querer, e aí quando a bola voltou pra ele, ela voltou quicando. E aí ele tentou já logo pegar de primeira, pegar forte, mas a hora que ele faz isso, ele coloca o pé embaixo demais da bola, e aí ela sobe. Só tiro de meta pro goleiro Nogueira, que já vai cobrar. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém.
Falta pra Ponte no sistema defensivo, sai trabalhando mais uma vez a equipe da Macaca ali defensivamente com o Luiz Felipe. Já bota com o Anderson lá pela direita, o zagueirão vem carregando a Ponte. Manda todo mundo lá pra frente. Ele faz o break, levanta a cabeça, volta a bola com o Luiz Felipe. Círculo central do gramado, já dá um tapa na bola pela esquerda. Por aqui, quem chega, recebe e domina é o Thiago Oliveira. Devolve a bola ali pela intermediária. Vem Gustavo Teles, o Edson na saída de bola. Lá pela direita, quem trabalha a chegada na saída mais uma vez era o Anderson. Foi puxado, recebe falta, o jogo tá parado, já cobrada. Falta cobrada, Ponte vem pro ataque. Vem em busca do gol de empate a Macaca. 35, toque CBN tá marcando. Outra falta que favorece a equipe da Macaca. Agora o árbitro chama a atenção do Douglas, porque foram duas seguidas ali. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 35! Segundo tempo de jogo, reta final de partida. No Augusto Bauer, o placar da CBN tá assim, ó. Brusque! 2 para a equipe do Brusque. Ponte Preta! 1 pra Macaca, Pio. Central da bola. Série B, Maguinho marcou e agora valeu para o Coelho. Tá tudo igual lá em Araraquara, Ferroviária e América 1-1. 9 minutos do primeiro tempo na Neoquímica Arena, Corinthians e Mirassol 0-0. Futebol, vamos CBN. Arremesso manual pra Macaca, lá pela direita, vai chegando a Ponte, tem o arremesso, tem pressa lá na cobrança, subiu o cartãozinho pra alguém ali, viu, Adriana? Daqui a pouquinho ela confirma, subiu o cartãozinho pra alguém do Brusque ali, é falta pra Ponte ali pela meia direita, é falta que vai fazer o levantamento, mais uma vez vai se ajeitando lá o Pedrinho pra fazer o levantamento, Adriana. É um levantamento agora e eu confirmo o cartão pro Tomás Costa, camisa 18 do Brusque, foi amarelado, mais uma falta dura em cima do Luiz Felipe, por isso é mais um do Brusque pendurado. Quantas faltas ali no meio campo, o time do Brusque comete muita falta ali para não chegar à próxima área, né? Falta cobrada, levantamento da grande área, segundo pau, sobe a zaga do Brusque para fazer o desvio, ela vai sobrando aqui pelo lado direito defensivo do Brusque, mas vai para fora, arremesso manual para Macaca. É arremesso manual que favorece a equipe da Ponte, aqui pela esquerda. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança o Kevin. Vai jogar a bola lá na área, já toma a distância para fazer o levantamento com as mãos, ele prefere o toque mais atrás com o Luiz Felipe, coloca no gramado, Luiz Felipe, cruzamento na área, sobe a zaga do Brusque para fazer o corte mais uma vez, ela vem pela intermediária e deu bobeira, bateram cabeça os jogadores da Ponte, a sobra de bola no ataque, Luiz Felipe! Gigante, Luiz Felipe hoje saiu lá do sistema defensivo do sistema ofensivo para fazer o corte sozinha no último homem, Adriano Almeida. E aí poderia acabar com qualquer chance da Ponte pelo menos empatar esse jogo. A Ponte corre atrás desse empate, mas se a derrota vier, vai ser a primeira sob o comando do Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes tem um aproveitamento incrível na frente da Ponte Preta desde que assumiu no lugar do Alberto Valentim, porque ele tem em 7 jogos 6 vitórias e um empate, então pode ser a primeira derrota da era Marcelo Fernandes na Ponte. Mas a Ponte vai em busca do gol do empate, já disse, o empate bota a Ponte Preta na finalíssima da Série C do Campeonato Brasileiro. Trabalha aqui pelo lado esquerdo mais uma vez o Thiago Oliveira, volta a bola pelo círculo central do gramado, o Edson joga lá pela direita com o Anderson, o zagueirão vem pro campo de ataque, tá todo encolhido a equipe do Brusque, todo encolhido para dar o bote em cima da Ponte ali, né, Carlão? A Ponte fica com a bola tentando encontrar uma brecha, a permanecer esse panorama vai até o final desta maneira, a Ponte já sem tanto brilhantismo, mas tá bem claro, né? A Ponte buscando esse empate, o Brusque tentando aí uma falha defensiva da Macaca para matar o jogo. Vem Ponte pro campo de ataque, lançamento feito, sobe de cabeça para fazer o corte ali na entrada grande área, o Clinton que tava ali, a bola volta com o Thiago Oliveira, bota a Ponte no ataque mais uma vez pela esquerda com o Kevin, pela meia quem recebe é o cara que tá pensando o jogo ali. Tudo passa por ele. Então, o problema é que a Ponte fica com a bola, o Luiz Felipe vive uma fase mágica, mas ele não é o Elvis, ele não é o Serginho, participou do gol e tal, mas é um jogador que tem algumas limitações técnicas, então fica uma presa fácil o ataque da Ponte, fica uma bola previsível. O Luiz Felipe pode fazer um diálogo, né, um jogo de associação e a Ponte conseguir empatar o jogo, mas ele não tem essa característica, é um jogador mais de arrastar. Toca a bola mais uma vez, a equipe da Macaca no campo de ataque, vai pra tabelinha, lá com o Diego Tavares, recebe de volta, no ataque, pintou cruzamento na área! Jumpou, deu uma espanada ali, mas deu certo, a bola foi pra fora em escanteio, que favorece a equipe da Macaca lá pela direita, hein, Adriana? No Lucas Emanuel é quem fechava por ali no momento em que a Ponte Preta vai mexer, tá indo embora o 62, Kevin, pra entrada do meia dúzia. O Sérgio Rafael é quem tá no jogo. Tá aí, portanto, o Sérgio Rafael no jogo da equipe da Macaca e o Kevin foi embora.
portanto, na equipe da Ponte. Última mexida do técnico Marcelo Fernandes para essa sequência de jogo no Augusto Bauer. Tem jogador do Brusque que também vai ser substituído ali, me parece que é o Clinton, né? Que vai sair ali, o jogador 17 da equipe, ou pelo menos, vai ser substituído, é isso mesmo, Adriana. Tá com bastante dores ali o Clinton, o 17 tá indo embora para a entrada do camisa 7, o Biel. Biel é a novidade do Brusque. 40, toque CBN tá marcando 40. A expectativa é pros acréscimos, porque o que já parou essa partida é brincadeira. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Escanteio pra ponta, lá pela ponta direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, hein? Tá todo mundo lá no meio da área, todo mundo por ali. Bom momento para a equipe da Macaca. Escanteio, é lá pela direita, é o 7º escanteio do jogo para Ponte. Vai pra bola, pintou o levantamento, bola no meio da pequena área, passa por todo mundo. Passa por todo mundo, vai chegando aqui para proteger a bola, para sair para a linha lateral. O Biel, que acabou de entrar, a bola vai para fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Brusque no sistema defensivo. Pois não, Adriana? Mais uma correção aqui na alteração da Ponte Preta. Quem entrou foi o Sérgio Rafael. Agora quem saiu foi o 35 Gustavo Teles. E não o Kevin, como eu disse anteriormente. Kevin continua no jogo, Gustavo Teles deixa o gramado para a entrada do Sérgio Rafael. Cansou Gustavo Teles ali no meio, né, Carlão? Cansou, Gustavo Teles cansou, fez um bom jogo, um jogador técnico, viu? A Ponte tem que cuidar bem desse menino, é uma joia a ser lapidada também, gostei do desempenho dele. Vem Macaca pro campo de ataque, outra falta do Douglas ali pela meia direita, é falta pra Macaca, falta em cima do Thiago Oliveira, mais uma falta ali que vai levar perigo pra meta do Nogueira, Adriana. A Ponte vai brigando, né? Vai tentando, a bola toda hora roda essa zona intermediária ali entre o meio campo e a grande área, mas chance efetiva foram poucas no segundo tempo. Vamos ver agora nessa bola parada, é o Diego Tavares e o Pedrinho quem estão na bola. Diego Tavares já vai saindo ali, fica o Pedrinho para cobrança da falta, é falta para Macaca. É bom momento para Ponte. 42 minutos passados, é um segundo tempo do jogo. Pedrinho, levantamento, segunda trave, foi lá Nogueira. Faz a defesa e bota a ordem na casa do Brusque, Adriana. Pega com tranquilidade. Agora, esse balãozinho assim que vem ali muito perto da pequena área é muito tranquilo pro goleiro, né? O Nogueira ganhou todas e agora, surpreendentemente, repôs a bola rápido. Pois é. Acho que ele tomou uma dura do árbitro lá, tá com medo de tomar cartão, tá pendurado. Será que não tá pendurado o Nogueira, não? Deve estar pendurado. Tá pendurado. Ele fez de cera, pô. É verdade. Só contra a Ponte Guarani, meu Deus do céu. Pois é. Bola parada ali, o Diego tá puxando um pouquinho a perna ali, né? Pode ver já, a passada dele já não tá tão forte. Também, né? Correu uma barbaridade. Correu bastante. Mais um desvio ali do Biel, bola vai pra fora, arremesso é manual, lá pela direita, pra equipe da Macaca. O próprio Diego Tavares vai para a cobrança, joga a bola pela intermediária, por ali quem trabalha é o Thiago Oliveira, volta lá pela direita, mais uma vez o Anderson, vem cruzamento para a área, sobe a zaga, e a Ponte parou de fazer aquele toque de bola, tá preferindo só a ligação. Os últimos minutos ela caiu tecnicamente, não consegue ser tão incisiva, vai mais na bola aérea, tentando a bola alçada na área, mas os cruzamentos também não são qualificados, isso facilita a vida do goleiro do Brusque. Mais um escanteio para a Ponte, é o 9º no jogo, 8º para a equipe da Macaca, viu, Adriana? Pelo menos não teremos recorde, né? Foram 18 naquele outro jogo, agora estamos só na metade. Diego Tavares é quem vai pra cobrança. Lá pela direita, Tavares faz o levantamento, vem bola pra grande área, tá pipocando a bola no meio da grande área, no bate e rebate, o árbitro pega uma falta ali no meio da área, em cima do Guipira, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Brusque, 43-40. Resultado que bota fogo na última rodada. Rafael Pio vai pegar fogo a última rodada do Grupo C da Série C do Brasileiro, hein? Vai pegar fogo, Cabelinha, porque a Ponte vai precisar de um empate para chegar à decisão, o Guarani de uma vitória para garantir o acesso e também chegar à decisão dependendo da vitória. Náutico e Brusque, os dois também têm chances de acesso. Meu Deus do céu, Carlão de Freitas, essa última rodada, semana que vem, vai sair fogo, faísca, hein? O lado bom da Ponte é que ela já conquistou, né, o principal objetivo, mas ela tem um jogo super importante, uma rivalidade à flor da pele, uma vaga na final que não deixa de ser interessante, até porque, e aí vai o recado para quem está envolvido, Guarani,
Náutico e Brusque também, mas quem chegar à final, o campeão da Série C, ele já está na terceira fase da Copa do Brasil, né? Com toda essa mudança do calendário. Então é um jogo que ele ganha, assim, um aspecto completamente diferente em relação a um outro momento, né? Vai ser um jogo pesado, sem dúvida alguma. Agora, nesse momento, para chegar à final, somente Ponte ou Guarani, né? Somente Ponte ou Guarani. E nesse momento, para o Guarani, uma vitória simples, 1-0, coloca o Bugre na decisão por conta dos gols pró, que seria o primeiro critério de desempate, que eles estão diferentes, né? Olha só, hein? Ainda bem que evita a conta, né, Pio? Fica que aí fácil. A Ponte joga pelo empate, o Guarani pela vitória, e tamo conversado. Um abraço pro gaiteiro, isso. Oi, Adriana. Tudo isso? Mais 6. Não, Juizão, 2 tá bom. Olha o Brusque trabalhando a bola, vem pro campo de ataque, lançamento foi feito aqui pela direita, tenta chegar na bola, último toque, jogador do Brusque, bola pra fora, arremesso é manual. Vocês já estão conformados com a situação do derby, né? Vocês já estão conformados, né? Pois é. Mas o gorzinho da macaca não seria ruim. O limpo muda tudo. É uma tranquilidade que eu vou falar pra você. Põe o time misto e dá tudo. Isso. Toca a bola mais uma vez, equipe da Ponte Preta aqui pelo lado esquerdo com o Sérgio Rafael, despacha para o campo de ataque, lançamento era lá pro Diego Tavares, sobe a zaga, faz o corte, briga por ela, Ponte Preta vai tocando a bola ainda no campo de ataque, vem com o Luiz Felipe ali pelo lado direito, ele levanta a cabeça, busca alguém pro passe, tenta a bola enfiada entre os zagueiros, passa por todo mundo, vai lá com o Nogueira, fala Pio. Na Neoquímica Arena é gol do Corinthians. 20 minutos, 19 minutos do primeiro tempo, o Timão sai na frente, 1-0. Corinthians. 46,5 deste segundo tempo, 2-1, o Brusque tá ganhando o jogo. 2-1 tá deixando o Brusque vivo para a última rodada. O Brusque perdeu os 3 primeiros jogos do quadrangular, venceu o Guarani semana passada, tá ganhando a Ponte hoje e vai para a última rodada contra o Náutico. Lá na casa do Náutico, lá nos aflitos, lembrando que o Náutico perdeu os 2 jogos em casa, Carlão. Sim, pros campineiros. E justamente o que ninguém esperava, né, aconteceu. O Náutico, ele se complicou nos jogos em casa, né? Justamente os jogos em casa contra o Guarani primeiro e depois a Ponte comprometeu demais a campanha. Pode chegar ainda, pode conquistar o acesso, mas a campanha ela se complica demais nos jogos dos aflitos. E o Brusque vai precisar vencer, tá? No último jogo, porque um empate ele chega ao mesmo número de pontos do Guarani, mas no saldo de gols aí o Guarani tem a melhor campanha. Caso o Guarani perca, obviamente. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca no campo de ataque, o Diego Tavares, o gato uma quinta lá pela ponta direita, chega por baixo o zagueiro, para fazer o corte, joga para fora do campo, arremesso é manual que favorece a equipe da Ponte, é lá pela direita mais uma vez, a Ponte Preta vai se ajeitando por ali para fazer a cobrança com o Diego Tavares, toma a distância para fazer o levantamento que vai lá para dentro da grande área. Tá parado o jogo mais uma vez, Diego Tavares bota a bola embaixo do sovaco. Vai se ajeitando. Só uma dúvida, o empate entre Brusque e Náutico dá ao Guarani a possibilidade do empate no derby também, né? Sim, porque o Guarani deu um ponto à frente. Sim, exatamente. Não, na verdade, mesmo que o Guarani perca, Brusque e Náutico, se eles empatarem, o Guarani pode até perder o jogo. Por 1-0 só, porque senão o Brusque passa no saldo de gols. Bola na área, sobe a zaga do Brusque para fazer o corte. Não brigando pela bola, chega aí a marcação Ponte Pretana, a bola vai para fora, arremesso é manual, tem jogador caído, tem jogador do Brusque que desabou ali, é o Pira, bota a mão no rosto ali, jogador da Macaca vai lá o Luiz Felipe conversar com ele, chega ali o capitão também, o Lex Juan, para falar com o Guipira, o árbitro pede para ele levantar, porque então vai ter que dar mais acréscimo, já estamos com 48,5. E o Guipira continua no gramado ali, Adriana. Coloca a mão no rosto ali. O árbitro espera um pouco, deve também estar consultando ali as impressões do VAR sobre esse lance. A gente lembra que na semana passada, nada. Agora o replay mostra o Luiz Felipe. Mas é do Sérgio Rafael, é no outro lance. O Sérgio Rafael que tenta sair correndo, o braço sobra lá. Vem bola pra grande área, levantamento lá no meio. Tá viva a bola, Ponte Preta tá lá no meio. Sobrou nada. Tá parado o jogo ali, uma falta tá anotada no meio da área, viu, Adriana? Falta de ataque Ponte Pretano. O Nogueira agora manda todos os jogadores do Brusque irem pra frente, sentindo aí que tá na hora de segurar essa bola lá no ataque do Brusque. Nogueira também dá aquela enrolada aí, porque teremos mais uns 2 minutinhos de jogo. Passamos de 49 deste segundo tempo, 2-1, Brusque tá ganhando.
vai deixando a última rodada cheia de emoções, pois não. E olha que coisa louca, se o Guarani perde por 3-0, por exemplo, o derby, um empate coloca o Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro. Meu Deus, muita emoção para a última rodada, hein? Muita emoção para a última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Bola para fora, arremesso para o Brusque, que não tem pressa nenhuma. Vai chegando ali o pivô, tá fazendo uma caminhada, sabe aquela caminhada quando você levanta de manhã fazer uma caminhada? É assim que tá chegando na bola ali o pivô. Vai lá, com muita tranquilidade. Nesse ritmo, né? Que ritmo maravilhoso. Você levanta da cama pra fazer a caminhada, aquele atrás sempre tá animado. Trabalha mais uma vez a Macaca na recuperação de bola. Sobra com o pivô pela direita. Ele tenta a finta, chega por baixo para fazer o quarto Pedrinho. Briga pela bola, bola espirrada. Vai no bate e rebate ali, chega rasgando por baixo. Dá um bico na bola. O Douglas joga lá nas mãos do Pedro Rocha. Tem a pressa na saída, joga ali com o Luiz Felipe. Vai buscar a bola na meia-lua da grande área. Sai trabalhando Luiz Felipe. Toca na bola lá pela direita com o Anderson. A Ponte tenta, sai jogando. O Anderson faz finta bonita para cima do Douglas. Escapa da marcação, puxa na perna da canhota e despacha no ataque. Lançamento foi feito, o alemão sobe de cabeça. Ela vai no peito do Guipira, que devolve no campo de ataque. O lançamento foi feito. Pedro Rocha será da grande área. Faz o domínio, coloca no gramado ali. Faz o fácil ali, já toca do lado com o Luiz Felipe. Sai dominando a bola. Vamos chegando a 51. Vai terminar o jogo no Augusto Bauer. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Brusque. Deu Brusque. 2 para o Brusque. 1 para a equipe da Macaca. Central da bola. 9 da noite, mais 25 minutos, agora é oficial. A Ponte, para chegar na decisão da Série B do Campeonato Brasileiro, precisa de um empate diante do Guarani no derby do próximo final de semana. O Guarani, para chegar à decisão e para subir, obviamente, precisa de uma vitória simples diante da Macaca. Se o Guarani empatar o jogo, ele tem que torcer contra o Brusque, porque se o Brusque vencer o Náutico, é o Brusque quem sobe. E se o Guarani não vencer a Ponte e o Náutico vencer o Brusque, é ele, Náutico, que está hoje na 4ª colocação, quem conquista o acesso. Ou seja, Macaca já garantida na Série B, mas ainda não garantida na decisão. Vai pegar fogo a última rodada, só confirmando, sábado que vem, às 5 horas da tarde. Direto e reto, a gente vai eleger o craque do jogo. Adriano Almeida. O que deu assistência para os 2 gols do Brusque? Clinton. Clinton é o voto da Dri. E aí, Cabelinha? Eu vou pro lado da Macaca, vou com o Luiz Felipe. Luiz Felipe é o voto de Carlos Cabela. E aí, Carlão de Freitas? Me chamou a atenção a partida do Guipira, né? Limitado tecnicamente, mas muito esforçado, mas eu gostei do Luiz Felipe também, Diego Tavares, mas o Luiz Felipe manteve um ritmo muito forte até o final. Luiz Felipe eleito o craque do jogo. Meus amigos, eu prometi que faria o sorteio assim que terminasse a nossa jornada. Rodrigo Caetano e Ângela acertaram o resultado 1-1 entre o Guarani e o Náutico. A Adri tá de provas aqui, que os 2 nomes estão no sorteador. Vamos ver quem leva. Atenção, sorteando quem venceu. Ah, tem que pôr aqui quantos vão vencer, aquela coisa. Todo certinho aqui, viu, Dri? Esse negócio aqui. Rodrigo Caetano. Começa. Ixi, tem até contagem regressiva, Dri. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. 5, 4, tá chegando. 3, 2, 1. Quem tá levando? Rodrigo Caetano tá levando R$200 pra curtir no Giovanetti. Ganhou na partida no palpitão do jogo do Guarani. Para o jogo da Ponte, 4 pessoas acertaram. E essas 4 pessoas foram o Paulo Sérgio Bizaia, o Cláudio, o Júlio Teixeira e o David de Jandira. Começando aqui, que rufem os tambores. A conta. Olha só, Deus, até tambores rufando. Quem leva R$200 pra curtir o Giovanetti é o David de Jandira. Ei, que coisa boa, hein? A gente vai entrar em contato com vocês. Adriano Almeida, o seu destaque final, Dri. Destaque final fica por conta da Macaca, que perdeu a invencibilidade sob o comando do Marcelo Fernandes, mas tem um derby e a possibilidade de ainda estar na final da Série C no próximo sábado. O time deve ser completo, a grande dúvida é Jé, que se recupera de dor
dores musculares. Espero por vocês no derby emocionante no próximo sábado. Até sábado, Dri. Até sábado. Carlos Cabela, valeu, Cabelinha, até semana que vem. Um abraço e até lá. Carlão de Freitas. Carlão, agora a gente já sabe tudo que Já tem que sabe acontecer. tudo e vamos pelo simples. A Ponte joga pelo empate, o Bugre pela vitória, não só pelo acesso, mas a vaga final. O chão vai tremer no Majestoso e vamos encarar, né? Vamos encarar, né, Pio? Bora. Não tem jeito. São 9h28. O quê? Dá tempo? Três. Dá tempo. 3, né? Dá, né? Pra bom, comemorar né? o bom trabalho. Isso, Valeu, exatamente. Pio. Agradecendo a Marcelo Abreu no comando técnico da nave da CBN Campinas, na técnica de externa Naldo Araújo. Na sequência tem Oscar Ulisses com Corinthians e Mirassol. O Coringão tá vencendo 1-0. Até a próxima, gente. Obrigado. Tchau. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza.